Qual influencer realmente acertou o topo do Bitcoin? Notícia que eu tenho para você é que entre todos os influencers, você foi o que acertou mais. Jura, cara? Você foi a carteira que teve o melhor desempenho, assim, se a gente fosse considerar o que foi projetado. As estratégias? Caraca, a gente tá aquele que não queria. Em dezembro de 2024, exatamente no dia em que o Bitcoin atingiu $100.000 pela primeira vez, eu convidei os maiores influencers do Brasil para responder uma pergunta simples, mas ousada. Qual seria o preço do ativo no topo de 2025? Na ocasião, eu disse para eles: no futuro, eu voltarei para cobrar. Eis que esse momento chegou. Passado aproximadamente um ano, com o Bitcoin acumulando uma queda de mais de 40%, do que provavelmente foi o topo do ciclo, eu convidei eles para reassistirem às suas projeções de preço e ver o que eles pensavam sobre o desempenho do Bitcoin no último ano. Nesse react deles mesmos, nós vamos descobrir quem acertou e quem errou. E talvez uma das coisas mais importantes é que eu reperguntei para eles quais são as projeções deles em relação aos próximos meses do Bitcoin e o que eles acreditam que será o fundo do preço nesse possível bear market. Antes de começarmos o vídeo, uma observação extremamente importante. Por mais que natamente esse vídeo gere uma espécie de ranqueamento entre as pessoas que participam, o objetivo principal aqui não é esse. O meu objetivo foi fazer com que o react das projeções deles mesmos façam com que nós possamos nos autoavaliar, possamos entender quais métricas funcionaram, quais métricas não funcionaram, reconhecer o processo de otimismo geral que existe entre a maior parte dos produtores de conteúdo e que no final do dia todos nós possamos produzir análises melhores, possamos criar comunidades mais saudáveis. Então tenham isso em mente no processo em que vocês vão assistindo e descobrindo quem acertou, quem errou e quem fez a análise mais coerente com o que veio a se desdobrar. Bom, tá preparado então para ouvir o que você pensava sobre o mercado em dezembro de 2024? Bora ver. E você sabe o que você falou? Você tem alguma ideia assim? Ou vai ser um pouco surpreendente, tu acha? Olha, eu não costumo assistir o que eu falei lá atrás, assim, mas eu tenho as minhas convicções muito fortes, então algumas delas eu me lembro e eu acho que eu já consigo imaginar alguns acertos e alguns erros, mas eu não sei exatamente o que a gente vai ver agora. Então bora. Falar que Bitcoin vai chegar em aproximadamente $150 mil. Mas a gente não tá aqui para falar o que é seguro, né? A gente tá aqui para falar o que a gente acha que pode acontecer, certo? E o que você acha? Então, o que eu acho que é possível, tá? E eu vou contextualizar porque não são vozes da minha cabeça, né? São vozes da minha cabeça, mas tem um pouco de teoria aqui também. Teoricamente, o ciclo é composto de 3 etapas: bull run, bear market e acumulação. Né? Essas linhas verticais pretas são os heavens do Bitcoin. Então, porrada para cima, bull run, porrada para baixo, bear market, acumulação. Historicamente, cada etapa do ciclo seguinte é menor do que a mesma etapa do ciclo anterior. Aqui a gente teve uma bull run de 9.500%, aqui de 2.900%, aqui de 693%. Então, sempre diminuindo. Bear market é a mesma coisa. Aqui foram 94%, aqui foi uma queda de 86% entre topo e fundo, aqui uma queda de 84%, aqui uma queda de 77%. Tá? E aí depois, o período de acumulação a mesma coisa, 319%, 177%, e aqui, opa, temos um fato novo. Aqui tivemos um período de acumulação que foi maior do que o período de acumulação do ciclo anterior. Por quê? Porque aqui tivemos o ETF. Sim. Então, se eu considerar que a gente vai ter uma bull run agora, que vai ter a metade da performance da bull run do ciclo passado. Não estou nem falando que vai ser maior como foi o período de acumulação. Período de acumulação, o último período de acumulação, foi quase o dobro do período de acumulação do ciclo passado. Eu não vou nem levar isso em consideração, senão a gente vai para números absurdos. Se eu considerar que a bull run vai ter a metade da performance da bull run do ciclo anterior, a gente está falando de Bitcoin aqui próximo dos $300 mil. 150 é aquela resposta se tu quiser ficar em cima do muro. Tá. É segura. 150 mil, Bitcoin é uma resposta segura. Agora, eu não vou ficar surpreso se o Bitcoin bater lá os $200 mil, $300 mil, quem sabe até, se não for sonhar demais, mesma performance do ciclo anterior, mais ou menos 700%,
Aí a gente tá falando de Bitcoin a $500 mil. Ô, meu Deus, saudade daquilo que a gente não viveu, hein? E aí, qual é a sua. Começa a me defender agora, não? Pode começar. Tá, vamos lá. Eu realmente via como um patamar, né, para all-time high bastante seguro, algo por volta de 150. Mas, olhando para ciclos anteriores, em virtude da performance da última bull run e no preço em que a gente estava naquele momento, fazia sim algum sentido, dava para defender que poderia ir a $300 mil, por exemplo. O que eu hoje acho que aconteceu, tá, Rafa? Que era uma percepção que eu não tinha naquele momento. Era uma possibilidade, mas que naquele momento eu não botava muito peso nela. Todo ciclo, os ciclos são separados, como eu falei aí no vídeo há um ano atrás, em 3 etapas, depois do halving, bull run, depois bear market, depois acumulação. Sempre, cada uma dessas etapas do ciclo seguinte, ela é menos acentuada do que a mesma etapa do ciclo anterior. Então, a queda é menor, a bull run é maior e o período de acumulação é menor também. Então, é sempre assim uma performance menor, tanto para baixo quanto para cima. Só que, como eu falei ali, o período de acumulação, pela primeira vez, foi maior do que o período de acumulação do ciclo anterior. Qual que é a minha leitura hoje? E que eu não vi naquele momento. Quando a gente olha para a bull run, porque a bull run não tinha acontecido ainda, que era o período pós-halving, ela foi menor do que a do ciclo anterior, como era esperado, mas foi muito menor. Por que eu acho que foi muito menor? Porque o movimento que naturalmente aconteceria no período de bull run, parte dele aconteceu no período de acumulação. Por quê? Porque teve a aprovação do ETF de Bitcoin no período de acumulação. Então, eu diria que a máxima provavelmente foi 126.200, provavelmente já estamos em bear market, a minha opinião é que estamos em bear market, não foi nem os 150, foi menos, e aí a gente pode discutir por que não chegou nem nos 150, eu acho que tivemos muita atenção em outras coisas, em empresas de cripto que fizeram seus IPOs, nas DATs também, e também inteligência artificial, muita atenção aí, mas a leitura equivocada naquele momento, né, sobre a possibilidade de chegar a 300, foi por não levar em consideração o fato de a performance no período de acumulação ter sido maior do que anteriormente, e eu acho que isso compensou o que não aconteceu depois do halving do Bitcoin. Então, a minha explicação hoje para não ter chegado nem em 150 mil é atenção em outras coisas, mas eu ter ignorado que já tinha acontecido parte desse movimento que era esperado para depois do halving, antes dele. Acho que para ti e para a maior parte das pessoas, o período de acumulação maior serviu para dizer que o período da bull em si seria também maior, né? Ao invés de pensar nesse processo de compensação. Exato. Ao invés de cogitar a hipótese de parte do movimento que viria depois ter vindo de maneira antecipada. É isso que eu acho que aconteceu. Em certo sentido, antecipou também, né? Tanto é que o Bitcoin bateu máxima histórica antes do halving, né? Historicamente, isso acontece 200 dias depois do halving. Então, o fato de o Bitcoin ter batido máxima histórica antes do halving deveria ter me feito cogitar a hipótese de parte do movimento ter acontecido antes. Vou colocar uma nova parte aqui, que é um pouquinho sobre ciclos. Daí. Bateu máxima histórica agora. No ciclo passado, entre 17 e 21, ele levou 3 anos e 40 dias para bater máxima histórica. Agora ele bateu em 3 anos e 20 dias. Tá falando do Total 3. 3 anos e 20 dias. É bizarro como se repete. Uhum. A partir do momento que a gente bate máxima histórica do Total 3, no curto histórico que a gente tem, em 9 meses a gente acaba o ciclo de alta. Uhum. Então, por exemplo, a gente bateu o Total 3 hoje, foi ontem ou hoje. Se eu projeto 9 meses para frente, dá setembro. Uhum. Então, eu estou projetando fim de ciclo entre setembro e novembro do ano que vem. Então, toda vez que eu apostei contra ciclo, eu me dei mal. O ciclo passado, vocês lembram disso? Dessa vez é super ciclo. Não teve nada de super ciclo. Dessa vez vai ter decoupling. Alguns ativos não dependem mais do... Eu caí nessa, eu falava isso. Alguns ativos não dependem mais... alguns ativos não dependem mais do Bitcoin, porque eles têm usuários e tudo mais, então o Bitcoin vai cair, jogos não vão cair. Tudo caiu, cara. Então apostar contra ciclo, na minha opinião, é a maior besteira que alguém pode fazer.
E aí a questão agora que fica é, em que momento dos ciclos estamos? Ciclo se mantém? Você já antecipou um pouquinho falando que acredita que a gente está no bear, né? E você continua com essa posição de que independente, talvez, de um supply restante muito pequeno do Bitcoin, a gente manterá a estrutura de ciclo? Ó, algumas coisas aí, Rafa. Em primeiro lugar, ou seja, nessa última fala aí, eu acertei quando que o ciclo acabaria, certo? Eu acho que acabou. Mas onde que eu errei aqui? Quando houve esse fechamento do Total 3 acima da máxima histórica do ciclo anterior, em 3 anos e 20 dias, ao invés de 3 anos e 40 dias, como tinha sido antes, ou seja, muito perto, tecnicamente perfeitamente preciso, assim, muito preciso, a gente teve um rompimento acima de 1,13 trilhão, um rompimento diário, mas no dia seguinte ele perdeu. E aí ele perdeu e depois ele tentou romper 1,13 trilhão e não conseguiu de novo e caiu. E depois, com o tempo caindo, e depois voltou a 1,13 trilhão, chegou a 1,19 trilhão o Total 3 nesse ciclo. Isso me confundiu. Porque eu fiquei pensando, porra, porque a minha tese era, quando se consolidar acima da máxima histórica do ciclo anterior, 9 meses para frente, fim de ciclo, e aí o Total 3 vai embora. O vai embora era a tal da out-season, que não aconteceu. Então não tivemos out-season, de fato, mas o ciclo respeitou novamente a ideia de rompimento do Total 3, 9 meses depois, fim de ciclo, em 6 de outubro. 6 de outubro foi quando o Bitcoin bateu os 126.200. Aí, dia 10 de outubro, 4 dias depois, a gente teve aquela liquidação, aquele tweet do Trump, e aí o mercado alavancar demais, 20 bilhões de dólares liquidados, supostamente falha de oráculo em corretora centralizada, enfim, não importa, o mercado começou a desabar e eu acho que a gente está em bear market. Era essa a tua pergunta? Tinha mais alguma coisa, né? De forma geral, você acredita que a estrutura do ciclo se manterá mesmo com supply, por exemplo, né? Porque antes a questão do ciclo era relacionada ao halving. Agora, nesse ciclo inteiro, é 1,3% do supply que vai ser emitido. Nessas condições, você acredita que se manterá a estrutura do ciclo? E aí, nesse sentido, né, o que você espera para os próximos meses? Tá, eu acho que sim, porque para a teoria dos jogos do Bitcoin funcionar direitinho, o Bitcoin tem que valer cada vez mais na paridade com a moeda fiduciária. Então, então essa questão de que a cada novo ciclo o ciclo tem menos importância, porque o corte em quantidade de bitcoins absolutos é cada vez menor, né? Já foi um corte de 25, depois um corte de 12,5, depois um corte de 6, agora um corte de 3, depois um corte de 1,5. Eu acho que em virtude da importância de o Bitcoin se apreciar para a manutenção da sua teoria de jogos, eu acho que o ciclo vai continuar sendo mandatário para a maneira como o Bitcoin se comporta, para a maneira como o preço do Bitcoin se comporta, né? Porque preço é uma coisa, valor é outra coisa. Os valores seguem inalterados, seguem sólidos. E eu continuo defendendo a ideia de que as coisas acontecem para que o ciclo se repita. E não o contrário. Vou te dar um exemplo disso, tá? Mais recente agora, porque eu tenho outros exemplos mais lá para trás, mas mais recente agora, por exemplo, o papo era, não, 2026 vai ser maravilhoso, porque vai ter troca lá de chairman do Fed, vai sair o Jerome Powell, e aí vai entrar um outro cara que vai fazer o que o Trump mandar, e aí a gente vai ter uma injeção de liquidez absurda. Bom, há uma semana atrás, menos de uma semana atrás, a gente teve a indicação do presidente do Fed, né, provavelmente o Kevin Warsh, que vem sempre falando sobre a importância de corte de juros, vem criticando o Fed há muito tempo a respeito de não cortar juros, mas não é um cara favorável ao aumento do balanço do Fed. Isso significa... contrário, né? Inclusive é isso. Exato. Isso significa que aquela liquidez que muita gente falava que ia ser abundante em 2026, talvez não seja. Talvez não seja tão abundante assim. Ainda que seja abundante, vai ter que concorrer com toda a tensão que existe, por exemplo, hoje em inteligência artificial, que é bizarramente alta. Eu fiz uma leitura para membros ontem sobre um relatório lançado pelo JP Morgan sobre como que os family offices estão vendo investimento nesse momento. Eles não querem nem saber de cripto nesse momento. Eu tô começando a enxergar os motivos, eu não sabia exatamente quais eram os motivos, porque no ano passado eu apanhei pra cacete, não, 2026 vai ser bom, é um absurdo pensar que foi máxima histórica em 2025, porque vai ter mudança de presidente, vai ter liquidez, tu não tá olhando pra liquidez, quando tem liquidez o mercado vai andar e o Bitcoin é um ativo macro,
Bitcoin é um ativo macro. Vocês acham por acaso que o Bitcoin vai se comportar na contramão de todo o resto do mercado? Pois bem, o que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? Não está lá paradinho enquanto os mercados metais, ações, Russell, está tudo em máximo, Bolsa Brasileira andando. Então, não era um ativo macro? Não era um absurdo falar que poderia se comportar de uma maneira diferente? Então, é exatamente o que está acontecendo agora. Então, agora, Rafa, eu consigo enxergar, eu não sabia quais seriam os motivos, eu não consegui te dizer o ano passado, tá, não, beleza, tu está apostando que 26 vai ser ruim, mas com todos esses cenários positivos, o que vai fazer o Bitcoin não andar? Eu não sabia, sinceramente. Eu achava que não ia andar, porque, de novo, eu acho que as coisas acontecem para que o ciclo se repita, e não o contrário. Agora a gente começa a ter as indicações dos motivos pelo qual 2026 pode ser um ano bom, um ano ruim para o Bitcoin. Inclusive, alguns daqueles que estavam falando que 2026 ia ser maravilhoso, alguns grandes gurus, algumas personalidades já estão falando, então não estou tão confiante assim mais. Muita gente falou, não, o ciclo está quebrado. Eu falava, pô, quebrado como? Da onde que o ciclo está quebrado se o Bitcoin bateu o máximo em 126.200? Não, está quebrado porque no gráfico de 12 meses, o ano de 2025 foi negativo. Isso não tem nada a ver com o ciclo quebrado, nada a ver. Isso não quebra ciclo. Várias coisas aconteceram diferente, é verdade. Não tivemos out-season. Tivemos um ano de 2025 negativo, é verdade. Mas no ano seguinte ao heavy do Bitcoin, no último trimestre do ano seguinte ao heavy do Bitcoin bateu o máximo histórico. Então o Bitcoin fez o papel dele, ciclo está válido e ponto final. Se continuar dessa maneira, a expectativa é de mais ou menos um ano de queda, né? Para dar uma resposta mais simples, sem mergulhar demais no detalhe, mas mais ou menos um ano de queda. Então, supostamente, teríamos fim de ciclo lá por volta de outubro de 2026. O que corrobora com a tese, né, que defende que fim de bull market 900 dias antes do próximo halving do Bitcoin, o que dá exatamente outubro de 25. E aí a gente tem um período de 380, na média 380 dias de queda, mais ou menos 400 dias de queda, vamos arredondar, e depois a queda acaba faltando 500 dias para o próximo halving do Bitcoin. Então, 900 dias. Por hora, isso tudo está se confirmando, e uma confirmação a mais seria o fundo ser batido lá por volta de entre setembro, outubro e novembro de 2026. E a última pergunta é, considerando os aprendizados do João do último ano, aventuras em construções e tudo mais que você viveu no último ano, o que você quer dizer para o João daqui a um ano? Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo assim que eu sei muito pouco, né? É clichê isso, mas é verdade, tu vai aprendendo coisas novas. O investimento de 2025 que mais me deu resultado foi comprar uma casa velha na Espanha para reformar e vender. Em 7 meses, foi um resultado, pensando do ponto de vista de investimento, muito positivo, e a gente vai continuar fazendo isso, já estamos comprando uma próxima para fazer a mesma coisa e seguir em frente. Eu diria para continuar aberto, com a cabeça aberta, cada vez com a cabeça mais aberta para diversificar. E sobre os últimos meses, assim, eu diria que também eu era um pouco, talvez, não sei qual que é a palavra, tá me faltando a palavra aqui, mas eu era um pouco maníaco, assim, na ideia de que tudo ia ser como foi anteriormente. E eu entendi nos últimos meses, assim, ficou mais claro para mim, que é o Bitcoin que se comporta de maneira cíclica, não o resto. Até que isso seja quebrado, isso pode ser quebrado, né? Eu, por exemplo, defendi até muito tarde que teríamos out-season. Eu demorei para admitir que no ano de 2025 a inteligência artificial estava capturando tanta atenção que não ia ter dinheiro para as altcoins e tal. Então, eu diria que estar aberto à diversificação, a todo tipo de investimento, que eu acho que assim eu me torno um investidor mais maduro, olhar para outras coisas que não estão diretamente conectadas com o investimento, mas que indiretamente impactam o mercado, como geopolítica, macroeconomia, calendário econômico, acompanhar essas coisas todas. E eu acho que está um pouco mais atento às potenciais diferenças de um ciclo para o outro, considerar talvez com um pouco mais de espaço, assim, de clareza, que algumas coisas podem ser diferentes e observar as potenciais consequências disso. Parado? Sim. Então, bora, vou te subir ao palco. Sair com uma certa quantidade de dinheiro agora, o mercado andou. A última coisa que eu vou pensar aqui é que, nossa, poderia ter vendido mais caro. Esquece, isso aqui vai ser só cemitério de malandro. Você sempre vai ser um investidor idiota, porque
Se subiu, você não poderia ter vendido. Se caiu, você poderia ter vendido mais. Então, isso não pega de jeito nenhum. É muito mais pessoal. O que você quer adicionar na tua vida, né? Dinheiro na tela, não é bom para ninguém. Nem para você, nem para a tela, nem para todo mundo que tem expectativa em torno daquele dinheiro. Então, a estratégia é sempre muito pessoal. De time, acho que provavelmente não passaria do meio do semestre que vem para começar a realmente realizar as posições aqui. Esse é um pouco da estratégia. E sobre o alvo de preço, como que tá os chutes aí? Não vamos contar, cara, é injusto. Não, porque tudo é meio parecido. Tá, a gente quer uma então coisa já sei. assim. É todo mundo de $150 mil, 120, 170 no máximo. Não é sei. isso? Não sei. É isso. Já sei pela sua cara de vocês. Já sei porque todo mundo tá chutando. Uma coisa que ninguém entende é que, assim, ou a gente vai pros $70 mil, ou 300, 500 mil. Assim, não existe esse Bitcoin que vocês acham que é steadily, que é 50% de alta no ano. Infelizmente, o ano de recuperação é 130, o ano de bull market 140. O que é um ano de full bull market com out-season de pico? $300 mil, $500 mil, qualquer coisa em cima dessa. Então assim, crava a sua que eu tô anotando aqui na tabela que a gente vai fazer a mesma live daqui a um ano. Vai ter essa live de novo, tá? Por isso. Beleza, $300 mil, tá? A gente vira para 23 e o pessoal fala, não, eu acho que o Bitcoin vai ficar nessa mesma... Não vai, assim. Não existe esse cenário que você criou na tua cabeça, que é muito bom para você falar e ser comedido e ser dito como um cara que, nossa, esse cara tá realmente lendo o mercado, né? Pessimismo sempre soa inteligência de fato, mas não existe, assim. Me fala um ano de recuperação do Bitcoin que ele deu, me fala um bull marketing que ele deu só 50% de ganho, 70% de ganho. A gente está falando de novo, recuperação de 130%, esse ano vai fechar acima de 140% muito provavelmente, e ano que vem o quê? 200%? Então, tipo, é esse tipo de coisa que a gente tem que olhar. Então, para mim, $300 mil aí. Aparentemente existe um Bitcoin que sobe 50%. Cara, é muito bom. Eu lembrava que eu tinha sido bem incisivo e lembrava também do valor de 300 mil. Mas, por incrível que pareça, na época que a gente realizou aqui, mandou realizar para os clientes, a minha leitura, que é um pouco do que eu falei no começo, que era tipo, pro meio do semestre eu vou estar realizando, eu achava que já estaria nesse valor, se tivesse que acontecer. E a minha visão foi, tipo, a justificativa pessoal era a assimetria não é tão convidativa. Por mais que eu pensasse nesses 300, a gente estava no 117, a primeira vez que a gente realizou aqui, eu falava, cara, não é o Bitcoin de 16 para 120, né? O upside daqui, ele é menor do que o que a gente já alcançou anteriormente. E eu lembro que foi um fator decisivo para a gente realizar aí uma parte da posição. Mas, cara, realmente surpreendeu. De novo, acho que talvez a surpresa foi o contrário, né? Ao invés de surpreender a gente do médio cristão, ele surpreendeu a gente sendo médio cristão e não extremistão. Mas, muito bom ver isso. Alguma pergunta em relação a isso? Minha pergunta, acho que em relação a isso, é o que você acha que talvez faltou, ou qual foi o fator que talvez a sua perspectiva fez com que o Bitcoin, em certo sentido, decepcionasse para baixo? Ou fosse esse Bitcoin mediano, né? Incrivelmente, né, a gente sonhava com uma institucionalização do Bitcoin numa ideia quase utópica de que a institucionalização levaria o preço para as alturas, né? E isso, obviamente, quando a gente olha o montante de dinheiro que tem no mercado e quanto ele poderia absorver, faz sentido. O que talvez a gente tenha superestimado era a ideia de que isso aconteceria de maneira muito rápida, né? E que aconteceria até mais rápido do que aconteceu nos outros ciclos. E eu acho que o que contribuiu para o Bitcoin ter esse retorno até negativo, né, que no resultado final foi negativo em 25, ele foi um caráter institucional, assim. Acho que investidores mais controlados ou coisas desse tipo. Eu, sinceramente, colocaria um pouco a culpa nisso, porque foi o que, de novo, entrou, né? Assim, se a gente olhar quem entrou no mercado nesse momento e passou, de alguma forma, a controlar os movimentos, foram institucionais. Então, se tiver que botar a culpa em alguém nesse movimento mais tranquilo, né, do Bitcoin, que não é tranquilo do jeito que aconteceu, mas sem grandes valorizações, eu botaria nos institucionais isso. Curioso, eu acho que eu tenho uma perspectiva diferente. Eu acho que existe uma coisa que eu fico pensando bastante, mas aqui talvez é o meu eu antropóloga e socióloga, né? Eu acho que a gente está vivendo um mundo que está se dividindo muito mais em termos de desigualdade. E eu acho que o varejo, que foi o varejo que fez bull markets muito expressivas, não tinha dinheiro nesse ciclo. E eu acho que quem fez o Bitcoin ter um desempenho talvez medíocre, talvez foi os institucionais, mas eu acho que o que não teve foi o varejo. E por isso que a gente não teve talvez out-season, né? E por isso que a gente não teve essas outras coisas. Eu tenho um pouco a impressão de que o dinheiro do mundo, ele
deu uma secada, de certa forma, né? E quem estava ali para fazer aquelas explosões no final não aconteceu de forma tão drástica assim. E eu senti o varejo muito comprimido no tempo, assim. Eu acho que teve 2 meses em que eu senti, por exemplo, nas minhas redes, que teve um varejo entrando, e mesmo o investidor, pessoa física que entrou, eu senti que foi um pessoal que já tinha uma renda mais estabelecida. E as pessoas nesse ciclo que não tinham dinheiro acreditam já que Bitcoin é uma coisa que não é para elas. Então, meio que foi para os institucionais, talvez na minha perspectiva, o dinheiro que entrou é o institucional, e o varejo de antes não sente mais que aquilo é para ele. Então, assim, eu vi muitas vezes, tipo, isso aí é coisa para quem tem dinheiro, isso não é para mim. E quem entrou era o pessoal que já tinha business, que já tinha. Então, tipo, eu comecei a ser seguida por político, por jogador de futebol, por pessoas que tinham empresas, assim. Então, eu senti uma mudança, assim, do perfil que veio, pelo menos nas minhas redes especificamente, né? Olha, se a tua visão tivesse acertada, eu acho que eu abri um negócio direcionado para esse público, né? Quando eu comecei a Boost, a ideia era justamente atender esse público, porque eu via que, de alguma forma, ele não queria ver um cara falando de meme coin, ele queria um negócio um pouquinho mais estruturado, numa visão mais pé no chão, né? Mas essa visão da ausência do varejo, acho que dá para a gente botar um pouco da culpa, né? Que a gente, o institucional entrou e o varejo meio que não foi capaz de conseguir sustentar tanto as loucuras que a gente via no Bitcoin, mas principalmente as loucuras que a gente via nas altcoins, né? Acho que se a gente olhar para esse contexto e entender que a BlackRock não vai comprar Dogecoin, eu acho que a gente pode argumentar isso, que é a ausência de um e a entrada do outro. E aí, agora eu vou rodar mais uma partezinha que a gente fala um pouquinho sobre narrativas, que eu quero discutir um pouquinho disso contigo também. Beleza. Não tinha parado nada na minha frente que parecia um pouco com a XS até momentos recentes, assim. E era muito uma ideia que, assim, várias coisas pareciam fazer sentido, que poderiam ser, mas nunca uma tinha me chamado tanta atenção, nunca depois do XS alguma coisa me chamado atenção tão recentemente quanto a tese de inteligência artificial, né? E isso, sim, já tinha olhado várias coisas e nenhuma delas eu achava que poderia ser. Então, uma narrativa, para mim, do ciclo, o meta que eu falo do ciclo, que é aquilo que, como vertente, deve entregar o maior resultado. Óbvio que vai ter ativos que podem superar a vertente em si, ou até outras vertentes terem ativos que superem essa principalmente, mas eu acho que onde está mais fácil, talvez, navegar aqui e dizer que vai sair boas porradas seria na tese de ligadas aí a agentes de inteligência artificial ou de inteligência artificial de modo geral. Especificamente essa tese para ti. Quando o Bitcoin bateu $100 mil a primeira vez, a gente estava no final do ano, né? Virtuals, as coisinhas estavam começando assim a aparecer e o pessoal falar sobre. Isso. Cara, ela andou bem, acho que desde aquela dessa conversa, até pelo modo como eu falei, ela não tinha andado ainda, então ela andou bem no final do ano. Foi uma tese que a gente conseguiu pegar bem aqui. A minha, e aí eu boto a culpa no que você está falando aí de falta do varejo, a minha questão é que, cara, foi muito rápido. Esses 2 meses, talvez você esteja falando do varejo, foram esses momentos ali, e isso não aconteceu depois da maneira que a gente esperava. E era engraçado, porque se você olhasse algumas métricas, era exatamente a iminência de uma out-season. Então, eu acho que nem culpa as pessoas que olharam para aquilo e falaram, aqui tem um desenho de out-season. Talvez o grande erro dos investidores é sempre alocar mais do que devia nessa tese, assim. Eu andei bem com o case de Virtuals ali no momento, e em algum momento falou, cara, isso aqui deixou de fazer sentido, é melhor vender, sair com lucro, não o lucro que bateu de recorde, mas botar alguma grana no bolso. E eu, sinceramente, acho que não teve nada de novidade dentro do mercado cripto que não seja isso. Assim. Até quando eu olho para os cases que individualmente andaram muito bem, como o da Hyperliquid, com tese de PerpDex, eu vejo que não teve uma tendência muito forte a ponto de jogar outras PerpDex num negócio que fosse uma tese como toda. Foi ela sozinha, né? Na tese de A, eu acho que eu vi bastante coisa interessante. E, pro além, assim, de fato, para as próximas fases, eu acho que essa tendência ela deve permanecer no radar do investidor. Assim. Eu não acho que teve nada de novo tão relevante, além do que eu acho que a tese que a gente vê desses agentes de IA, essas coisas novas que estão surgindo, como acho que o CloudBot, alguma coisa assim, o nome do botzinho lá que fez sucesso, ele precisa de uma interface financeira. E eu acho que cripto ele está assim, de mão beijada para isso acontecer. Acho que essa confluência é uma aposta assimétrica boa. Não sei quanto tempo demora, né? Porque o mercado é muito de humor, né? Então tem que voltar o Bitcoin para cima. Mas é uma tese que eu não vou deixar de olhar, não. Legal. Acho que muitas pessoas têm um pouco essa impressão também de que
foi talvez a IA que roubou o dinheiro da OutSeason. Acho que essa é uma perspectiva, né? E aí vem muito essa questão agora, o que acontece daqui para frente em relação a isso? Continuará roubando? Haverá o merge entre setores? O que vai acontecer, né, em relação a isso? É uma perspectiva. Para mim, eu acho que continua roubando, até porque eu acho que tem uma análise muito boa do Rui Alves, da Quineia, né, que é um fundo aqui de multimercado do Brasil, em que ele fala que a tese dele no texto que ele apresenta é tipo a velocidade máxima, né, um caminho, um ônibus a 80 km por hora que não pode diminuir a velocidade e tem dois riscos, um diminuir a velocidade de explodir, a outra é bater em alguma coisa e matar todos os passageiros que estão lá dentro, né, um ataque terrorista nos Estados Unidos, esse filme. Cassandra Bullock e Keanu Reeves. E a analogia é perfeita, assim, o que o Google hoje vai investir dentro de IA no próximo ano é basicamente todo o caixa mais dívida que ele vai tomar. O que a NVIDIA vai fazer é investir. A gente está falando de um investimento que vai continuar trilionário nessa área, ou seja, ninguém vai desacelerar até bater. Então, e se desacelerar a coisa, alguém pode superar você no resultado final, compensar aquele dinheiro que ele investiu e você ficou para trás. Então, acho que essa tese não vai desacelerar, ela vai continuar muito forte. E aí, a tendência natural para mim é ela bater. Porque uma coisa que eu aprendi com cripto é que as expectativas dos investidores, elas sempre vão superar o resultado. Se eu tenho expectativa de 10 e ela se aproxima de 8, cara, minha expectativa agora é 100. Porque se aproxima de 8 muito rápido, então eu tô certo. Faz sentido eu projetar isso. Então, acho que não vai desacelerar, não. A gente vai viver uma bolha de IA em algum momento, mesmo que ela entregue resultado. Agora, para te comprometer um pouquinho, para daqui a um ano, qual é a sua perspectiva em relação ao mercado de agora, né? Da sua perspectiva, estamos em um bear, não estamos em um bear, vai durar, vai ser um bear típico ali até outubro, até onde vai? Quais são as suas sentimentos ali, as suas perspectivas em relação ao mercado atual? Eu vou só fazer uma breve introdução, porque eu usei essa mesma introdução quando eu fui no Crypto Day, para explicar a tese de defender usando o ciclo de 4 em 4 anos, né? Eu sempre acho que a gente, apesar de não entender por que funciona assim, talvez a gente vai descobrir na próxima década por que ele funcionou no passado dessa forma e por que talvez vai continuar funcionando. O que a gente está vivendo agora é muito parecido com o ciclo de 21. 2 topos próximos um do outro, um recuo. Se você olhar no gráfico, dá para desenhar assim, o ciclo de 21, pico, e depois agora 22 que a gente está vivendo. E aí uma analogia que eu usei foi a história do rádio, né? O Marconi, que era um cara que estudava essas ondas, ele descobriu o rádio, ele conseguia transmitir uma onda que virava uma comunicação para o outro lado. E ele começou a fazer distâncias cada vez maiores. E ele falou, vou transmitir agora dos Estados Unidos para a Inglaterra. E ele enfrentou uma série de críticas e falou, cara, não tem como, né? A Terra é redonda, se você transmitir daqui o negócio vai reto, vai tangenciar, nunca vai chegar lá. Esse cara falou assim, não, eu vou testar. E fez. E quando transmitiu, assim, o pessoal começou a desbaratar. Porque assim, eu vou duvidar então que a Terra é redonda agora? Tipo, e é isso que vai acontecer? Cara, só 60 anos depois, alguém descobriu a ionosfera que refletia os raios e por isso ele recebia a mensagem do outro lado. E a Terra continuava redonda, mas tinha outra tese que justificava aquilo. Cara, foram 6 décadas depois que justificaram uma tecnologia que as pessoas usaram durante 6 décadas sem saber exatamente do porquê que ela funcionava. Então, para mim, o ciclo de 4 anos é um pouco isso, assim. A gente tenta traçar o negócio do halving, da liquidez, e nada disso está se encaixando. E toda vez que a gente perde uma dessas conexões, alguém cria uma outra. Eu já vi a discussão que agora Bitcoin anda junto com SaaS, né, com Software as a Service, que é um mercado de risco, e não mais com liquidez global. Até agora há pouco era liquidez global. Então, assim, acho que a principal humildade intelectual que a gente tem que ter é de não saber. E aí o não saber para mim é, cara, eu enxergo um palmo aqui na minha frente, eu vou andando nessa direção, depois que eu chegar nesse um palmo na frente, eu olho de novo. Hoje, para mim, a perspectiva do mercado é de continuar caindo. Eu não sei até que ponto. Para mim, a métrica principal que eu estou olhando são os investidores de longo prazo que continuam desovando. Então, até esse momento de virada acontecer, eu vejo queda. Assim. Preço, cara, para mim seria bizarro ver o Bitcoin em 30, então talvez não chegue nesse ponto, mas eu não vou ser o cara que vai falar exatamente isso. Mas, cara, para o longo prazo, quanto mais rápido esse Bitcoin cai, mais rápido ele sobe, sabe? Acho que essa limpeza ela é muito característica do Bitcoin. Eu já vejo sinais de fundo com as pessoas atacando o Bitcoin, mas eu acho que ainda vai mais para baixo antes de voltar a subir. Mas é engraçado isso do ciclo, assim, também tenho muita essa impressão de que
a gente parece que sempre acha que vai acontecer, mas aí quando tá chegando perto daquilo acontecer igual, alguma coisa acontece e aí a gente acha que não vai acontecer mais, né? Então tinha acho que a tese da liquidez global, a mudança do cara do Fed. E aí o que acontece é que vem uma pessoa que não é tão bullish assim e que é uma pessoa que quer cortar os juros, mas que ao mesmo tempo é um cara que quer tirar o balanço comercial, que talvez quer tirar o balanço patrimonial do Fed. E aí tudo isso realmente se rearranja de alguma forma que faça um sentido de narrativa, mas é simplesmente uma continuação por um motivo que a gente talvez realmente não saiba ainda de fato o que acontece. Para finalizar aqui, André, uma mensagem para o André daqui a um ano, o que ele não deveria esquecer. Cara, humildade intelectual. Eu acho que é muito difícil as pessoas falarem que não sabem, né? E abraçar um pouco desse caos que é o mundo e tentar navegar sem todas as respostas, né? Acho que isso cripto ensina bastante e eu acho que é um privilégio para você que consegue entender dessa forma, assim. Acho que vale para tudo na vida, assim. Eu sempre gosto de falar que eu projetava as coisas, se eu voltar 5 anos para trás, 5 anos atrás eu não projetava mais nada para minha vida, mas assim, 10 anos atrás eu ainda projetava. Se eu projetasse, falasse assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu quero estar fazendo isso, e na verdade não acontece. Você vai se adaptando ao que vai acontecendo e respondendo a vida a maneira como ela vai te apresentando. Então, para mim, isso. Humildade intelectual vai salvar teu portfólio e provavelmente tua vida. João, seja bem-vindo. O objetivo aqui é fazer com que todo mundo reassista um pouco as suas projeções para ver o que o mercado pensava há algum tempo. Você é o único dos nossos convidados que não fez a projeção exatamente em dezembro de 2024. Nosso vídeo foi gravado em março de 2025. Mas ainda assim quis aqui te trazer para fazer, para ver o que você pensava, entender o que se manteve e o que foi surpreendente em relação ao ciclo. Preparado? Okay. Preparado. O que eu observei? Que o Bitcoin parece passar um ano em acumulação, outro ano já um processo de alta e um processo de venda, que a gente fala que é o processo ali final, né, antes de um possível topo. E depois ele passa um ano de bear market. E isso volta a repetir. Um ano, depois um ano de alta, depois um ano ali já um processo de distribuição. E o processo de distribuição, é importante reforçar que ele dura ali um ano mais ou menos, né? E se a gente fazer essa consideração e replicar para frente, né, a gente fala aqui que o topo, seguindo essa repetição, está ali em dia 12 a dia 16 de outubro de 2025. Então, baseado nesse ciclo de repetição, supostamente o topo ainda não aconteceu. Então, lá no dia 12, dia 16, nós voltamos esse gráfico para ver se realmente teve ali uma certa assertividade e esse padrão, de alguma forma, tenha continuidade. Sabendo disso, também é possível estimar um possível futuro fundo para o Bitcoin, que também estaria ali no início, a meados de outubro de 2026. Quando a gente estava gravando, o Bitcoin estava em queda. E o pessoal já começou a falar sobre o bear market. Aí você veio nesse vídeo para falar assim, não é ainda, será em outubro. E aí queria entender, assim, da sua perspectiva, né? Como é que foi vivenciar esse ciclo a partir dessa sua projeção? Eu sou um tipo de pessoa que gosta de me basear muito nos dados, basicamente por causa disso. Porque se a gente ficar tendencioso ao que está acontecendo naquele momento, que na ocasião eu lembro que estava tendo questão de guerra, estava assim, negócio de tarifa, estava aquela loucura, né, no início de 2025. Então, uma das ferramentas que eu uso é basicamente os dados. E uma coisa curiosa para o Bitcoin, que poucas pessoas levam a sério, pelo menos ainda funciona, é o tempo. Então, o Bitcoin ele tem se mostrado um ativo altamente simétrico. Então, essas repetições, elas têm que ser levadas em consideração também, né? O porquê isso acontece, muitas pessoas têm suas teorias, mas a magia é que está se repetindo. Se outubro de 2026 vai ser o fundo, só o momento dirá, né? Mas, particularmente, esse vídeo que você mostrou, eu levei bem a sério, entende? Foi bem difícil, foi desafiador, porque na ocasião, ali em outubro, final de setembro, o Bitcoin estava sendo negociado acima de $110 mil, né? Mas várias métricas já davam sinais, né, de a oferta maior que a demanda, algumas métricas, a análise on-chain, ao qual eu priorizo muito, ela já dava esses sinais também. Acontece que o preço ele pode subir um pouco mais, né, famosas armadilhas. Mas é muito curioso revisitar uma análise passada, né? Eu quero ir um pouquinho mais além nesse vídeo de hoje, para te comprometer um pouco mais, né? E pensar, então, se a gente está considerando
que o Bitcoin possa vir fazer fundo em outubro de 2026? Onde mais ou menos esse fundo pode acontecer? Eu vou me basear no que as métricas dizem. E quando a gente fala de métricas, eu priorizo métricas on-chain. Então a gente consegue criar uma série de metrificação de base de custo, seja de investidor de curto prazo, ao qual nesse momento o Bitcoin já perdeu, né, seja de investidor de longo prazo, mas tem umas métricas que eu costumo dizer que elas são métricas alfa, né, que curiosamente, no passado, ela não só acertou, mas serviu como base real do fundo para cada preço de ciclo. Né? Então são nelas que novamente eu estou esperando. Por mais que as pessoas, nossa, pode chegar a 50 mil, a métrica está falando que sim. Quem sou eu para dizer o contrário, né? Uma vez que ela vem acertando a cada ciclo. Mas agora tem ETF, agora tem MicroStrategy. Tá bom, também teve MicroStrategy 2021, 2022. Eu não gosto de olhar uma única identidade, eu gosto de olhar o contexto como um todo, o que a blockchain está dizendo, né? Então eu separaria basicamente 2, no máximo 3 métricas para tomar essa decisão, tá? Que seria o CVDD, que é o Cumulative Value Days Destroyed. Quer subir pra gente rapidinho elas? Pode, deixa eu já preparar aqui. Essa daqui é uma métrica, né? Ele é o CVDD Channel, que eu vou deixar só a própria CVDD aqui para vocês terem uma ideia de como que foi interessante ao longo da história do Bitcoin, tá? Que é essa linha aqui mais azulada. Então, todo grande fundo ali do bear market, exatamente o fundo mínimo, vamos assim dizer, tá? Ela sustentou o preço em todas as ocasiões. O que a gente fez aqui foi, por exemplo, replicar essa métrica com cálculo diferente para topo. Curiosamente, o Bitcoin enfraqueceu, né? Fez 3 topos de máximas aqui histórica, muito diferente, né? E isso é até uma consideração que eu tenho falado, que nunca mais a gente viu topos em vez, né? Que são esses topos que acontecem de uma forma eufórica e depois ele cai. Ele aconteceu isso desde até 2017 e nunca mais repetiu, né? Aqui aconteceu 2 vezes e aqui a gente está vendo basicamente 3 topos. Então, o comportamento do Bitcoin ele tem se tornado cada vez menos previsível, né, de 2021 para cá. Uma das considerações que eu falo é devido à alavancagem, né, o mercado de derivativo. Mas hoje, atualmente, está ali em 49 mil dólares. A gente pode levar em consideração que essa métrica, ela não só pode passar um momento de estabilização, mas também ela pode continuar subindo. Então, daqui a alguns meses, ela pode estar muito próximo de 50 mil dólares, né? E ali, basicamente, seria o fundo. Seria onde que eu, João, postaria todas as minhas fichas, dado a assertividade dessa métrica. Uma outra métrica que é mais para sentimento, e aí a gente fala muito de comportamento de investidor de longo prazo, comportamento de investidor de curto prazo, é uma coisa muito curiosa, né? Que quando o preço, né, que é essa linha azul, quando o preço do investidor de curto prazo ele fica menor que o investidor de longo prazo, olha que curioso, ele é um aviso, o fim do bear market aconteceu. Então isso vem repetindo a cada ciclo, né? É muito curioso, né? E depois que esse sinal ele volta acima, ou seja, o preço do investidor de curto prazo, ele volta acima do investidor de longo prazo, né? A gente diz que é o início do bull market. Por último, uma última métrica seria o preço do investidor, que de forma muito curiosa, ele também serviu como fundo ali para os preços. E se a gente olhar, eles estão muito próximos. Esse aqui já está 51 mil. Mas percebe que todas as vezes o preço vai um pouquinho abaixo. Então, perder o investor price é a acumulação pesada, entrar com a mão pesada mesmo, todo dinheiro que tiver vai ser derivado ali para o Bitcoin. Então, Bitcoin aproximando de 50 mil, eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa de estar acumulando, né? Aí, para os curiosos, o que seria esse investor price? Nada mais é do que a famosa realized price, menos o preço, né, menos o valor acumulado do processo de mineração. Então, imagina que os mineiros eles estão recebendo recompensas diariamente e aquilo tem um valor por Bitcoin ao qual eles recebem. A gente pega o realized price, divide um pelo outro, é como se fosse a gente tirar os mineradores, de deixar eles de lado e deixar diretamente só os reais investidores. Então é como se fosse uma base muito forte de preço e, historicamente, nos bear market, esses preços foram alcançados, né? E isso acabou gerando um fundo aí também de mercado. Então, se for para cravar, quando é que eu acredito que o mercado ele vai chegar, nesse caso aí, o preço do Bitcoin, estaria ali por volta dos 49 mil, 52 mil dólares, nessa região, ali intermediando 50 mil dólares. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem ao qual eu acredito que nos próximos meses, não vai ser um processo muito rápido,
o mercado ele pode cair ainda $1 trilhão no momento com o qual a gente está gravando esse vídeo. E se a gente fazer uma análise técnica mesmo do total market cap, conseguimos ver que no ciclo passado teve o drawdown, né, desse total market cap da mesma forma, ao qual eu acredito que virá a acontecer. Tá? Então, muitos projetos, principalmente essas top 20 altcoins, eu acredito que também vai cair. E se a gente pegar, por exemplo, o preço do Ethereum e o preço do Bitcoin, existem momentos de defasagem. Um exemplo, o Ethereum ele pode começar a cair tão rápido, e ele fazer fundo primeiro que o Bitcoin. Então, os bear markets do Ethereum, ele tem um período muito mais curto, por exemplo, em relação ao Bitcoin. Igual se a gente vê no dump da FTX, o Ethereum ele não renovou mínima. Já o Bitcoin, sim. Tá? Então, tudo isso acaba tendo uma variação, migração de dinheiro, faz com que a dominância acaba subindo um pouco mais. Então, acredito que a gente está, de fato, no bear market, é minha opinião, baseado em algumas métricas, principalmente on-chain, e que isso vai respingar para as altcoins. Né? E quem sabe, nesse futuro próximo ciclo, as coisas mudem. Né? E aí, sim, saber escolher muito bem essas altcoins, projetos melhores fundamentados, né? Fazer o compliance disso, porque a gente sabe que tem muita meme coin, muitos pumps e dumps. Essa que é a minha opinião sobre o mercado de altcoin. Ótimo, João. Então, agradeço muito as perspectivas. Daqui a um ano a gente volta aqui. Legal. Tomara que estejamos certos mais uma vez aí, vai dar bom. Então, preparado para descobrir o que você achava sobre o mercado cripto em dezembro de 2022, que era, inclusive, o dia que o Bitcoin bateu 100 mil pela primeira vez? Preparado, vamos nessa. Então, bora. Mas assim, como vai colocar na tabela aí, eu acho que coloca o meu nome aí, mas coloca assim, 151 mil pontos. Porque aí, quem sabe eu ganho por aproximação. Mas e aí? Bitcoin não chegou necessariamente em 151. O que tu acha que aconteceu e o que te fez, né, pensar esse 151 naquela época? Bom, não chegou no 151 mil, né? Eu, na brincadeira ali do chute da aposta, eu até falei assim, ó, vou colocar 151 porque tinha muita gente no 150. Eu falei, pô, eu tava mais otimista ainda até que os outros, falei, deixa eu tentar ganhar por aproximação. Mas, enfim, não chegou no 151 mil, né? Acho que chegou em torno de 125, mais ou menos, 124, depois, se tiver esses dados mais exatos aí, a gente conversa também. Chegou nesse momento, não chegou no final do ano, né? Chegou lá para outubro, né? Chegou no all-time high, né? Acho que, assim, se a gente for olhar em perspectiva, houve realmente um excesso de otimismo naquele momento de falar do 150, né? Não tem como não falar isso agora, né? Porque a gente olhando no retrovisor, hoje o Bitcoin bateu na casa dos 70 mil mais ou menos, né? Tá bem distante daquele movimento. Olhando agora especificamente esse ponto dos 150 mil, do 151, acho que aquele momento, pelo que eu me lembro, assim, eu acho que talvez esse excesso de otimismo tenha vindo muito, não só pelo movimento de alta que a gente via naquele momento, né, bater os 100 mil pontos, mas eu acho que um dos fatores que mudou o jogo para o Bitcoin, que me fez, que me atraiu também para esse mercado, foi a questão da institucionalização. Então, a criação dos ETFs, as grandes gestoras, BlackRock, etc. Então, eu acho que aquele momento vinha desse otimismo e também com a questão da eleição norte-americana, com aquela ideia de ser muito pró-cripto e tudo mais. Aliás, acho interessante a gente olhar isso agora numa janela depois, né, vários meses depois, que realmente digamos que é um governo pró-cripto, mas olha que interessante como mudou de patamar as stablecoins, né, muito mais até do que o Bitcoin. Naquela época a gente pensava, não, os Estados Unidos vão ter uma reserva estratégica de Bitcoin, todos os outros países vão acumular muito Bitcoin, né, esse ouro digital, mas nesse ponto específico, eu fico impressionado assim, o que aconteceu com o mercado de stablecoins. Cresceu demais, super sólido, utilizando a tecnologia da blockchain, menos burocracia, enfim, o governo americano mesmo incentivando as empresas a terem o seu lastro ali em títulos públicos norte-americanos, né, os dólares digitais, né, pelas stablecoins. Então, assim, eu acho que esse otimismo da institucionalização do Bitcoin, ele ainda continua existindo, mas essa parte das questões mais governamentais, de tesouraria, etc., ainda não andou. Eu acho que o que andou muito nessa parte de regulação foram as stablecoins, que assim, eu fico extremamente impressionado e feliz com esse mercado que junta essa tecnologia e essa praticidade. Então, assim, a surpresa daquele período para hoje, no meu ponto de vista, foi o tamanho do crescimento do mercado de stablecoins. E o Bitcoin não, ele tem ali a sua característica, ele perdura, vai ter valor no longo prazo, mas um pouquinho desse início da nossa conversa, quanto àquela aposta, aquele chute, eu acho que é isso. Mas acho que a lição, assim, me parece, né, que realmente, quando tudo tá indo muito bem, a gente projeta que vai ir muito, muito bem. Só que
talvez já tenha aquilo que a gente viu que era muito bom foi o que aconteceu, né? E esses momentos de entusiasmo e a mesma coisa nos momentos de queda, né? Não acho que a gente tá no fundo necessariamente da queda, mas tenho até curiosidade de quais serão as projeções que as pessoas farão quando a gente estiver próximo das quedas, né? Que eu imagino que a sensação vai ser igual, quando tá chegando ali no final de um movimento de alta, que a gente tava em 100, foi até 126 mais ou menos, né? Não teve tanta distância, da mesma forma na queda ali, mas realmente é impressionante o que aconteceu em relação aos stablecoins. E me dá sempre uma impressão de que parece que o mundo vai mudar muito, mas ele muda muito pouco. Então, a gente falou, cripto vai mudar o sistema financeiro tradicional. Aí o que aconteceu é que cripto melhorou o sistema financeiro tradicional e as stablecoins entraram para prover mais liquidez para a moeda fiduciária. Nossa, verdade, né? O mercado ele não é bobo, né? Ele é esperto, ele vai aproveitando tudo que tem bom, inclusive as inovações. Mas sabe esse ponto que você colocou aqui? Eu acho que é muito legal, né? Até para a gente trazer essa ideia para o público. Uma vez eu conversei com um rapaz que ele falou o seguinte: olha, se você ficar pensando muito no preço do Bitcoin especificamente, você vai ser um eterno frustrado. Por quê? Ou você vai achar que deveria ter comprado mais naquele momento que está na euforia, ou você vai achar que você comprou tudo errado no momento da depressão. Então, assim, não dá para, principalmente quando a gente coloca um prazo, né? Como que eu vou saber quanto está o preço? Daqui a um mês, daqui a um ano, né? Os analistas gráficos, eles gostam de seguir tendências, né? Mas eu gosto muito mais quando a gente conversa da tranquilidade de estar comprando um ativo que você acredita que ele tem um fundamento. Poxa, ele tem valor? Por que ele tem valor? Ah, porque ele é escasso, porque ele é tecnológico? Ah, você tem que ter um motivo, não simplesmente porque você acha que amanhã vai subir. Porque senão você compra, sei lá, qualquer coisa que amanhã vai subir, né? Sem fundamento, mas amanhã pode cair também. Então tem que ter a tranquilidade de saber do porquê você investiu. E aí, né, depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre próximos passos. Eu acho que esse cenário que a gente vem entrando agora nos mostra a importância de comprar sempre. Para mim, o ano de 2026 está muito claro que é o ano de comprar, e comprar aos poucos. Eu, pelo menos na minha estratégia, tenho até compartilhado lá nos meus vídeos, minha ideia é comprar toda semana. Então, porque já está no mínimo? Não sei se está no mínimo. Eu vou comprar tudo agora? Não, mas eu acredito nesse ativo, vou comprar um pouco sempre. Né? Eu acho que, para mim, o desenho de 2026 é muito esse. Ótimo. Vou rodar aqui mais uma parte que eu tenho uma curiosidade que eu quero te perguntar, sendo meu colega do mercado financeiro tradicional, que eu não tenho tantos contatos, às vezes, com o pessoal do mercado tradicional, eu tenho uma curiosidade. Ainda os ciclos bem marcados, de repente agora é interessante mais a questão da out-season, né? Então, de repente, nesse primeiro trimestre aqui, a gente conversando muito sobre Bitcoin, aqui o preço do Bitcoin, mas de repente a chance de ganhar mais dinheiro agora, pelo menos no primeiro trimestre, sejam nas altcoins, né? E o Bitcoin, como eu falei, assim, é coisa de construir patrimônio mesmo, reserva, levar para longo prazo. Esse aí eu acho que nem vale muito ficar fazendo trade, né? Eu acho que o trade deveria ser nas outras. Eu tenho uma questão para ti, que é como é que foi a out-season para você, que não é um investidor do mercado cripto, tá. Full do mercado cripto, né? Porque para quem é full do mercado cripto, definitivamente foi difícil. Queria saber Sim. Como é que foi essa experiência. Não, excelente. Realmente foi ruim, assim, não foi o que a gente esperava. Acho muito legal até a gente aproveitar essa deixa para falar sobre essa ideia dos ciclos, cara, que eu achei interessantíssimo, assim, até como você bem disse, eu sou muito mais do mercado tradicional, eu entrei no mercado cripto até num momento bom, assim, do ciclo, acho que, se não me engano, faz mais ou menos uns 2 ou 3 anos, eu acabei comprando muita coisa barata, né? Então, assim, mesmo em períodos de quedas, não me preocupou muito, porque eu sempre estive no positivo pelo momento do ciclo que eu comprei. Mas, então, eu não estive nos ciclos anteriores. Por exemplo, não surfei uma altcoin super positiva, mas estudei sobre, conversei com vocês, né, mais experiência no mercado cripto, e estava mais otimista com a alt-season, que realmente foi muito diferente. Uma coisa que me preocupa muito é a ideia dos ciclos, porque realmente ciclo de mercado funciona muito. E os ciclos do Bitcoin, muito dependentes do halving, naquela época eu tinha estudado aquela questão que normalmente o topo dos ciclos, né, o all-time high do Bitcoin, normalmente acontecia em torno de 500 dias pós-halving. E olha que interessante, se a gente for olhar agora, outubro de 2025, que foi o all-time high, é mais ou menos os 500 e poucos dias depois do quarto halving. Interessantíssimo isso. Então, assim, por um momento a gente até imaginava que esses ciclos do Bitcoin seriam um pouco mais quebrados, né? Não seria mais como os anteriores, até por causa da institucionalização, do dinheiro grande entrando, mas, olha, parece que a gente teve um desenho muito parecido de novo, né? Então, veja, o ciclo aconteceu com esse all-time high depois do halving, não aconteceu para altcoin, né, no caso. Então, o que eu acabei fazendo com o meu dinheiro e as coisas que eu falei também lá no meu canal, né, que eu produzo os vídeos corriqueiramente. Quando chegou esse momento, lá para agosto, setembro, outubro, quando tudo cresceu muito de valor, eu lembro que na época eu gravei um vídeo que era aquele plano de saída, que eu sempre alertava o pessoal, que é o seguinte: uma hora você tem que realizar algum lucro que você tem, né, até pela teoria da diversificação de carteira, isso é muito claro. Porque se eu determino que, sei lá, eu vou ter 10% da minha carteira em Bitcoin,
ele valoriza tanto que, de repente, ele representa 15% do meu patrimônio como um todo, da minha carteira como um todo, eu tenho que vender esses 5% para manter o meu equilíbrio, né? Isso é teoria financeira de montagem de carteira. Então, eu lembro que naquela época eu falei, olha, estou vendendo. Né? Então, assim, eu vendi muito, inclusive Bitcoin, e aí eu vendi praticamente todas as altcoins que eu tinha, fiquei com muito pouca coisa. Então, muitas das altcoins que eu comprei não fiquei com lucro, né? Algumas sim, por exemplo, Ethereum, Solana, esse daí deu para abocanhar lucro. Mas, enfim, resumindo aqui, eu não gostei dessa experiência de out-season, né? Eu esperava que realmente fosse uma coisa mais turbinada nos preços, nas cotações, etc. Não foi o tipo de investimento que eu gostei, assim, porque realmente depende muito de preço, depende muito de oferta e demanda, depende de gráfico, enfim, narrativas. Eu gosto muito mais desse investimento um pouco mais tranquilo, mais sólido, baseado em algum fundamento que eu acredito que vai ter valor hoje e vai ter mais valor no longo prazo. Também puder falar um pouquinho do momento da Bolsa do Brasil, né? Acho que surpreendeu alguns, talvez não você que é do mercado, especificamente desse mercado, e queria entender um pouco dessas duas perspectivas. A Bolsa brasileira, né, realmente é curioso, porque assim, é uma coisa que eu falo muito, né? Não adianta a gente querer acertar tudo na mosca. Por isso que eu defendo tanto a diversificação dos investimentos. Minha carteira de ações, ela tá lá. Ela representa 10% do meu patrimônio, ela tá lá. Né? Em alguns momentos ela vai andar de lado, em alguns momentos vai cair, em alguns momentos vai subir pra caramba, né? Quem diria que, sei lá, a gente teria ações subindo mais de 100%? Parece um token, né? Parece uma criptomoeda que de repente sobe 100% em alguns meses. Então, assim, é a diversificação. A gente tem que entender que, por exemplo, a gente fala de Bolsa de Valores, são as maiores empresas do Brasil. Ah, mas o Brasil é cheio de problema, sem dúvida, cheio de incerteza, sim, mas também ele é cheio de potencial, ele é cheio de riqueza, ele é cheio, as pessoas, né, têm dinheiro, consomem, enfim. E, obviamente, a gente tem o fluxo de dinheiro do exterior, né, um mundo muito incerto, guerras, brigas, indecisões, Estados Unidos, Europa. O dinheiro grande do mundo, dos fundos de investimento, etc., eles procuram algum nível de certeza. Né? Então, olhando para o gringo olhando para os olhos do Brasil, a gente tem um certo nível de estabilidade, né? Por mais que a gente tenha questões políticas, a gente tem um certo nível de estabilidade e uma taxa de juros básica enorme. Uma taxa Selic a 15% ao ano abre o olho de todo mundo. Né? É a maior taxa de juros real do mundo. Exato, assim, é um negócio inacreditável. Num país com um certo nível de estabilidade, porque a gente não está em guerra com ninguém, enfim. Né, querendo ou não, a gente tem as nossas eleições e tudo mais, né? Tem governo tem país que tem muito mais problema, né? Por exemplo, a Rússia, que tá em guerra, ou mesmo outros países como a Turquia, que também é um país emergente, só que tem um político que está lá no governo há X anos, é um autocrata. O gringo olhando para a Turquia, olhando para o Brasil, ele prefere o Brasil, né? Então, assim, nesse ponto, eu não quero dizer para a pessoa assim, cara, investe tudo na bolsa porque vai dar certo. Assim como eu não acho que tem que investir tudo em criptomoeda que vai sempre dar tudo certo. Mas assim, montando esse quebra-cabeça ali, eu acho que a gente dorme tranquilo e também tem o potencial de ganhar. E só uma observação curiosa sobre a Bolsa, né? A minha experiência com a Bolsa é horrível, horrível. Teve 2 vezes, assim, que eu tentei me aventurar, não funcionou, mas o que acontece muito comigo é que eu não consigo separar o meu eu analista do meu eu brasileira e pessoa com sentimentos e perspectivas. E o que aconteceu, assim, foi muito interessante, porque no começo do ano passado, eu sempre leio os reportes de início de ano, né? BlackRock, Morgan Stanley, todas elas, né? E aí tinha muito claro para mim 2 coisas. Acordo do Mar-a-Lago, desvalorização do dólar, e busca de alternativas em algum outro lugar, e emergentes sendo uma alternativa. Para mim era 100% claro. Mas eu não consegui achar o Brasil uma potência entre os emergentes, simplesmente porque eu tenho uma perspectiva política específica. Né? Então, o meu maior aprendizado, assim, em relação, eu acho que essa questão do emergente é um esforço muito difícil, mas que tem que ser feito de separar o que a gente acredita e gosta do mundo tal como ele é. Então, sabe o que eu acho que é interessante, assim, quando eu penso assim em bolsa, eu penso aqui que são empresas. E assim, se a gente puxar as 50 maiores empresas do Brasil, as 70 maiores empresas do Brasil, ou as 20 maiores empresas do Brasil, elas sempre se dão bem, independente do partido político que está lá. Né? Então, assim, eu sempre penso o seguinte, essa empresa, esse corpo diretivo, essas pessoas que trabalham lá, elas sempre estão trabalhando para que essa empresa seja mais e mais lucrativa. Ah, mas o governo atrapalha. Pô, atrapalha, mas essa empresa continua. Né? Sabe, aí você pega esses bancões aqui no Brasil, cara, eles são lucrativos pra caramba. Né? Seja no governo A, no governo B ou no governo C. Né? Tudo se ajeita, né? Eu acho que, querendo ou não, o Brasil ele tem esse negócio de ser meio centrão, assim, meio, cara, nunca vai voar, mas nunca vai pro buraco. Então ele sempre fica ali num meio campo. E assim, eu penso nisso, sabe? As empresas, elas estão sempre, cara, trabalhando muito para dar lucro. Se tiver um impulsionamento, mesmo que seja pequenininho, cara, ela voa. Aí você vê, ou mesmo se alguém não atrapalhar, ou se vier um capital gringo que, de repente, cara, deu sorte que veio para cá. Então, assim, eu acho que é um negócio que tem que estar posicionado, sabe? Mas, obviamente, quem gosta, quem se interessa e quem estuda um pouquinho, né? Porque também não dá para fechar o olho, porque dá para perder dinheiro também. Dani, pronto para rever a sua projeção
em dezembro de 2024 para ver como você estava esperando que o preço do Bitcoin se comportasse, principalmente no dia de hoje, com o Bitcoin caindo abaixo de $65 mil. Vamos ver, com certeza teve aprendizados esse ano. Com certeza também devo ter errado. Mas a relação do preço ter caído hoje, assim, poxa, eu já, né? Quando eu entrei, eu já estudava o gráfico para trás. E quando eu entrei, o Bitcoin estava $650. Chega a ser engraçado, eu juro, eu entrei a $650. Então, se hoje está $65 mil, é exatamente 100 vezes do preço que eu entrei. Eu entrei em 2016, em setembro de 2016. Então, né, um pouquinho menos de 10 anos, multiplicar 100 vezes, continua sendo um excelente investimento. Então, é muito mais a questão de ciclos e comportamento humano, né? Foi o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar. Então, bora ver a sua projeção. Eu gosto muito de ser surpreendido positivamente na vida. Eu não gosto de colocar números altíssimos, porque se não bater aquele número, parece que não chegou onde era para chegar. Então, o número que eu espero que vai bater, e vai ser um momento que vai começar a chamar minha atenção, é $150 mil. Então, é uma faixa de preço que eu vou olhar com muita atenção, mas o preço vai acima disso. Eu acredito muito na faixa dos 180 aos 200, mas eu vou começar a descascar assim, com certa força a partir de acima de 150. E aí, o que tu achou dessa projeção? Eu acho que o que eu errei nela foi não deixar a coisa mais probabilisticamente. Eu devia falar, olha, tem 90%, 80% de chegar para pelo menos em 150 e tal. Para eu ter feito... Para acertar a resposta, eu não poderia ter cravado. E Bitcoin, a gente nunca pode falar nunca para o Bitcoin. Eu já vi cada coisa, você já viu cada coisa acontecer com o Bitcoin em termos de preço. Então, eu acho que cravar preço de cripto foi o erro, assim. Então, fica sempre esse aprendizado. Por outro lado, eu tenho essa tendência de realizar preço, de estar sempre tradando, de não ficar muito parado. Então, assim, obviamente não surfei ou fruí tudo que poderia ter fruído se tivesse batido 150 para cima, mas também não fiquei esperando esse 150 para ser feliz na vida. Então, eu vou puxar aqui mais uma parte para a gente conversar mais um pouquinho. Travando o preço dela. O que é um delta neutro? Eu vou ter meus bitcoins, porque eu concordo com todo mundo que fala, e isso é óbvio. Em bear market, você só fica em bitcoin, porque é o que menos cai. Então você segura o número 1, que é o menos exposto à queda. Todo o resto vai virar pó, como sempre. Quem falar que as outras não vão cair é absurdo. Não sabe de mercado nada, nem ouça qualquer outra coisa, porque não sabe o que ele está falando. Bitcoin, talvez, quem sabe, em vez de cair 70, vai cair 50, 40. Mas também vai cair. E para mim, eu acho que é muito legal o que você está falando. Eu acho importante as pessoas respeitarem ciclo. Surfar, plantou, deixa crescer, tem que colher. Nós estamos exatamente nesse momento, né? Essa semana nós tivemos a queda ali entre 40% e 50%, então essa parte, por enquanto, acertou certinho. E eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva em relação à questão do ciclo, né? O que você pensa, e o que você pensa que vai acontecer daqui para frente, né? Na sua perspectiva, o ciclo, ele foi respeitado ou não? Existe uma divergência ainda em relação a isso, né? Porque o candle exatamente em 2025 não foi positivo, mas ainda assim deu mais ou menos a quantidade disso. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva em relação a essa concretização do ciclo. O ciclo foi respeitado. Eu, particularmente, achava que o ser humano ia ser inteligente o suficiente para perceber que a dinâmica mudou, que acontece um monte de coisa, então N fatores poderiam alterar o produto, mas no final do dia, a profecia é autorrealizável. Se você tem uma profecia e muitos seres humanos acreditam nessa profecia, elas tornam, essa somatória dos seres humanos tornam ela fato, apesar de não ser necessariamente, não precisaria ser. Então, teve, sim, a conclusão. Porque, para mim, assim, qual que era a minha tese, assim? Tinha que respeitar pelo menos o Ishimoku semanal. É assim, é cíclico, você vê desde sempre no Bitcoin, bota contra Bitstamp, tipo, é muito pouco, sabe? É muito pouco. E furou o Ishimoku nos 90 e já descarambar para 65 agora, menos, né? Tá 64 agora. Então, chegou a bater 62, um pouquinho atrás. Inclusive, hoje eu fiz duas coisas. O João Razin, que foi um cara que eu gosto muito, acho que você também gosta, ele postou um negócio sobre mercapreço, eu falei, olha, hoje é dia de plantar. Ele estava falando disso, né? Que ele falou, ele advogou muito sobre o ciclo. E hoje, agora, eu estava olhando um pouquinho antes de começar a live com você, a nossa gravação, eu comprei um pouquinho de Bitcoin nesse 63, porque quando eu olho o gráfico também, vê, menos 14% num dia, eu sei que isso é um preço bom de entrada, nem que seja para vender daqui a 3 dias, 2 dias. Então, Bitcoin continua dando oportunidades para quem é sábio o suficiente em medir a sua ganância e medir seu medo. Isso eu acho muito fascinante. E Dani, se você pudesse, ou se você quiser dar a sua projeção aqui inversa, né? Então, agora para o fundo do preço do Bitcoin, o que tu acha? Onde a gente acha que a gente pode chegar?
Olha, mais do que dar preço, eu prefiro dar racional, porque as pessoas veem se esse racional é legal e tentam montar o próprio racional. Então, o que eu penso? No último ciclo, no ciclo anterior, né, o topo tinha sido 69,70, o fundo tinha sido 15. Dessa vez, o topo foi 125. Então, no arredondamento próximo, dobrou. Então, se a gente fosse seguir ipsis literi o último, aproximado, seria 30 mil o fundo. Eu acho que a gente não chega num fundo igual àquele, porque nesse momento a gente está muito mais exposto ao Bitcoin do que era naquela época, muito mais mainstream. Então, em vez de ser 30, 45, ou na faixa de 40, 45, me parece um fundo bem razoável, assim, onde o preço já estaria muito bom, ainda mais para brasileiros, porque o dólar está caindo, né? Então a gente poderia ter um Bitcoin abaixo de 200 mil reais e seria realmente assim, uma excelente oportunidade. Se isso vai bater, eu não sei. Tanto que eu falei, eu comprei um pouquinho agora em 63,640. Porque que a gente também aprende com muito tempo de mercado é que, tipo, eu não quero acertar o cu da mosca. Eu quero deixar o negócio descambar. Eu queria, furou e chumou pro semanal. Deixa descambar. Se olhar o gráfico agora, descambou. Saiu de 90 para 64. Então já caiu 30% da hora que eu falei que ia começar a cair. Então, pô, já caiu 30%, você começa a comprar um pouquinho e deixa a coisa andar, né? Vai por etapas. Eu gosto muito de pensar no meu portfólio cripto como um transatlântico, não como um barquinho de pesca, sabe? Ele tem que se mexer aos poucos. Porque se eu quero ficar mexendo rápido, você acaba dando zerinho, fazendo cagada, sabe? Eu penso muito assim. Principalmente investimento mais longo e tal. Eu também tenho cassinão, mas aí o cassinão é cassinão, né? E uma outra questão que eu tenho é em relação a esse ciclo. O que te surpreendeu, talvez até fora ali do Bitcoin, especificamente, das dinâmicas de ciclo, que na verdade surpreendeu por não surpreenderem, né? Existiu alguma outra questão ali que chamou a sua atenção, que você acha que vai continuar ali merecendo um pouco de atenção? Eu acho que são duas perguntas, né? Eu acho que a tese que eu não acertei é que eu achei que Ethereum e Solana iam mais longe que foi. Eu já estava defensivo em relação ao resto das altcoins, mas essas duas eu achei que iam mais longe do que foram. Então, nisso eu errei. E de futuro, assim, claramente para mim, a expectativa de achar o fundo do Bitcoin, achar essa estrutura, porque ele que manda em todo o resto. Então, a partir do momento que essa estrutura for montada, vale a pena olhar o resto para mim. Porque qualquer coisa que você entrar fora isso, por exemplo, puxa, vamos falar, vai Hyperliquid, adoro o projeto, é do caramba, Mas se você investir nela, você está 100% dependente do dono, porque os caras têm 80% do supply, 48% que eles têm para distribuir para o ecossistema, mais 20%, sei lá, 30% que eles têm como time. Então, poxa, sabe, você começa a ficar na mão de pessoas que podem manipular o preço bastante. Então, eu estou mais preocupado em ver a estrutura do Bitcoin de formação de como vai ser esse bear market, já que foi um bull diferente, né? Será que vai ser um bear tão longo quanto os outros? Eu estou mais com essa cabeça, assim, sobre o futuro próximo e estou olhando o Hyperliquid com atenção. É um bichinho que eu gosto muito, mas infelizmente o time deixa muitas áreas cinzas, que é interessante para o time, né? Ele pode vender 300 milhões de dólares se ele quiser esse mês e botar no bolso, mas ele não vende esse mês, aí a moeda sobe, desce. A gente está muito na mão deles. Se a gente não estivesse tão na mão deles, eu estaria gritando Hyperliquid, Hyperliquid, Hyperliquid. E Dani, uma mensagem para o Dani daqui a um ano. Lembro da minha avó sempre, tipo, aproveite os segundos, porque os anos passam depressa. E passam. Passa mesmo, passa rápido, né? A gente, até a própria questão do ciclo, quando a gente olha, o bear é sempre tão curtinho e o bull é tão mais longo, mas quando a gente vive as coisas parece invertido, né? Puta, é que eu tô com uma filha de 5 anos, então eu vejo mais assim, tipo, quanto tempo mais eu tenho de pegar ela no colo? Ou quantas vezes mais ela vai me tratar como herói? Com a graça de Deus, Bitcoin já me proveu essa liberdade financeira há muito tempo atrás, de estar preocupado com o tempo do ciclo. Mas mais isso, minha mãe com 70 e tantos anos, dessa percepção de tempo com a família, tal, entender que são essas as coisas valiosas mesmo, te fortalece em relação ao resto. Porque para mim, em relação a cripto, quando tá todo mundo desesperado, você começa a montar sua posição em ativos sólidos. E ativo sólido, que ativo que é? É o ativo que você estuda para um caralho, entende melhor, ou pelo menos entende igual a elite, e vai comprando aos poucos, formando sua convicção. Isso já, assim, é um negócio que eu falo repetidamente há muito tempo, está internalizado. Mas o que para mim sempre é importante repetir, sabe, como é importante vivenciar, experienciar os momentos verdadeiros, que às vezes são sorrisos de 15 segundos, uma brincadeirinha de 1 minuto que você fez com a sua filha, uma andada que você deu com a sua cachorra. São coisas assim, essas coisas são muito acessíveis. Só depende da gente saber enxergar a beleza delas. E pessoalmente, para mim,
nesses momentos, assim, nos dias difíceis, né, do Bitcoin, digamos assim, que a gente tem essas quedas e o pessoal começa a pensar que vai a zero. E aí eu penso, né, da minha perspectiva, mudou tanto a minha vida, que mesmo se fosse a zero, teria sido uma coisa incrível, incrível. E acho que no final do dia, né, o que eu, por exemplo, diria para mim mesma, que eu pensei nisso agora, é que a gente precisa acreditar em algumas coisas, dedicar elas e quase que esquecer o resto, né? E no nosso acreditar que o nosso melhor vai criar uma coisa boa, porque da minha perspectiva mudou a minha vida assim em patamares inimaginados. E é isso, não tem como se arrepender, né? Pô, em termos de estudo, que a gente aprendeu a estudar sobre geopolítica, economia mundial, economia overall, né? Um monte de coisa ele ensinou, e eu nunca vou ter essa visão espiritualista que Fiat é do demônio, Bitcoin é de Deus, essas coisas eu acho ridículo, porque todos os bens materiais são bens materiais e qualquer apego a bem material, no final do dia, na minha visão, não é aí que mora o segredo. Então, você pode estar apegado a Fiat, ou você pode estar apegado a Bitcoin, são todos instrumentos, e o apego em si está errado. Dito isso, o Bitcoin é um instrumento de liberdade para muita gente em muitos países, está sendo desde 2010 e 2011. Está sendo, não parou um minuto de ser. E é utilizado por todos, por pessoas do bem, por pessoas do mal. É uma porta, é uma ferramenta, é uma faca. A gente pode usar para fazer churrasco gostoso aqui no Sul, ou pode usar para machucar uma pessoa, né? Então, enfim. Mas é um instrumento revolucionário e que abriu muitos caminhos para muita gente. Então, pode dizer, depois de 16 anos, o Bitcoin vai 2009, 2010, é um fato, né? Então, eu espero que daqui a um ano a gente volte a falar e eu saiba que você passou mais tempo com a sua filha e também acumulou um pouquinho mais de Bitcoin. Inshallah, se Deus quiser, Lehaim. Já fala em todas as religiões, para ver se vai. Obrigada, Dani. A gente se vê em breve. Preparado, então, para descobrir qual era a sua perspectiva sobre o setor em dezembro de 2024, se tu acertou ou errou muito? Olha, faz uma encarnação já, né? Mas vamos que vamos. Eu não sei nem o que eu falei. Vamos descobrir agora. Acho que esse é um ponto, assim, então tu não tem certeza sobre qual foi a sua projeção. Eu espero que ela seja consistente com o desenrolar, pelo menos, das minhas decisões que vieram depois, né? Então, bora ver o que tu pensava há um pouco mais de um ano atrás. Eu tenho uma estratégia de portfólio chamada 80-20. Quer dizer o quê? Eu nunca estou 100% em cripto e eu nunca estou 100% fora de cripto. Então, hoje, meu portfólio é 80% Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB e altcoins. E aí tem toda uma pizzalhada lá de narrativas. E 20% é caixa. Minha perspectiva é Bitcoin chegar a 100, 120. Para mim, não, será que é o topo? Eu faço a menor ideia, velho. Eu, sinceramente, eu não faço ideia. Se o topo é 120, se o topo é 300, se é 500... Eu não tento adivinhar esse topo. Mas eu vou fazer o seguinte, se Bitcoin passar 120, eu vou começar a mexer na proporção. Então, 80-20, pô, 70-30, vou colocar um pouco mais de caixa. Bitcoin bateu 150, 170, pô, 60-40. Se Bitcoin passar de 200, tranquilamente, eu boto meio a meio, cara. Entendeu? Vou começando a realizar lucro, porque caso chegue uma hora que bate o topo, eu já fiz caixa. Ó, essa eu acho que envelheceu bem, cara. Essa eu acho que envelheceu bem. Eu comecei a falar de realização de lucro entre 100 e 120, e 120 foi a primeira cantada que eu dei como fator de começar a tirar o pé do mercado. Acho que eu esperava que pudesse ser mais que 120, mas eu já reconhecia, e eu me lembro disso, né, que eu falei isso em outros podcasts, eu já reconhecia 120 como um possível, né, ou seja, um topo conservador para o Bitcoin. Acho que essa envelheceu bem, fui bem feliz. Eu não fiz exatamente como eu falei, porque o que eu tinha dito ali é que eu ia mudar de 80-20 para 70-30, né? Quando o Bitcoin estava em 120, eu fui mais agressivo e eu já mudei para 60-40, porque o Bitcoin demorou muito e demonstrou muitos sinais de fraqueza nessa busca dos 120. Então, o 120 sempre foi um alvo meu. É bom que está historicamente gravado, né? Não vai falar depois, é fácil. Mas eu realizei mais do que eu disse que eu planejava realizar, né? Eu fui mais agressivo na gestão do caixa ali. Essa eu acho que envelheceu bem. Vou mostrar aqui mais um pedacinho que eu tenho uma coisa para te contar daí na sequência. Vamos lá. Não, eu falo que é o portfólio Zen, velho. Não é o portfólio que vai dar... Não vai ser o portfólio que vai dar o melhor resultado. Mas eu não quero.
Eu não quero ser aquele cara que fala, minha carteira foi a que mais fez dinheiro. Eu quero ser aquele cara que fala assim, bicho, minha carteira fez um bom dinheiro e eu fiquei tranquilaço. Não virei noite, não fiquei dando F5 de madrugada, não empilhei risco, pude trabalhar, pude empreender, pude construir. Né? Eu falo que é a carteira zen, velho. E a notícia que eu tenho para você é que entre todos os influencers, você foi o que acertou mais. Jura, cara? Você foi a carteira que teve o melhor desempenho, assim, se a gente fosse considerar o que foi projetado as entre estratégias. todos. Yay! Caraca, isso também aquele que não queria não queria ficar no topo, acabou ficando, foi isso? Exatamente isso. Que doideira, Rafa. Caraca, cara. Loucura, né? Não esperava por essa, não. Acho que como era ali a live do 100K, todo mundo estava muito animado, então as projeções eram muito boas, de forma que a pessoa que talvez tinha as menores pretensões foi a que coincidiu com um ciclo um pouquinho mais tranquilo, se eu posso usar essa palavra. Zen. Exatamente. Acabou que eu nunca mais usei esse termo portfólio zen, né? Mas é um bom termo, cara, e em retrospectiva isso aconteceu, né? Porque eu fiquei muito tranquilo, né? Não me estressei nas turbulências de 25 para 26, até agora mesmo eu tô tranquilo, o pessoal tá meio desesperado aí. E eu realmente fiz o que eu falei que ia fazer, né? Que eu queria tempo para empreender. Foi justamente nesse intervalo de tempo que eu fundei a Oxus Finance, fiz a Cidade com o Coruja, a gente começou a trabalhar. Então acho que realmente o que eu disse ali foi o que eu fiz, pelo menos, né? Agora, essa notícia de que foi o mais assertivo, essa eu confesso que essa você me pegou de surpresa. Eu também não lembrava qual era, né? Então assisti todo mundo, planilhei todo mundo para ver ali quais foram as coisas e foi. E aí, então, como tendo a coroa do melhor acerto, preciso cobrar mais de você, obviamente. Bora. Então, agora, o que vai acontecer? Qual é a sua expectativa daqui para frente? Estamos em bear? Não estamos em bear? Quais são as expectativas? Quais são as estratégias que as pessoas poderiam pensar? O que você mesmo está considerando? Agora subiu a barra, né, cara? Agora a responsabilidade aumenta, mas vamos lá. Primeira coisa que eu penso, né? A gente está entrando numa lógica de baixa. Digamos o seguinte, aquela discussão do ciclo quebrou, o ciclo não quebrou. Para a projeção de alta, o ciclo quebrou, né? Pelo menos assim, a definição da temporada de alta, essa foi quebrada. Não teve alt season, o Bitcoin não entregou a performance esperada, o momento que ele bateu os topos históricos não coincidiu exatamente, ou como a gente esperava com o ciclo, um topo antes do halving. Mas isso não descarta a possibilidade de que o calendário do bear market esteja correto, né? Ou seja, ele teve um desempenho abaixo do projetado pelo ciclo na corrida de alta, porém, na hora de virar para baixa, que é ruim para todo mundo, aí o ciclo se restaura, aí o ciclo volta aí ao ano de bear market. Então, eu vou conceder o benefício dessa dúvida, de que, digamos que na parte da baixa, o calendário é restaurado e nós estamos entrando num ano de baixa, entraríamos agora no período de bear market. O que seria para mim uma expectativa de fundo desse bear market? Seria Bitcoin na faixa dos 50 mil, tá? Isso não é nenhuma grande análise técnica, tem muito aqui de feeling de mercado, como 120 para mim era um feeling mesmo, você começa a sentir um pouco do mercado, né? Tem um pouco de leitura dos ciclos passados, onde a volatilidade geral do Bitcoin foi reduzindo. Então, falando de forma bem grosseira, né, o topo do último ciclo arredondava em 70 e o fundo do último ciclo arredondou em 15. Então, 70 para 15 tem uns 80% de queda. Né? Digamos que a gente agora chegue em 50, 60% de queda a partir dos 120 para baixo. Estaríamos falando num fundo menos fundo, como os fundos foram menos fundos historicamente, os drawdowns foram menos agressivos, seria ali uma retração do topo histórico de 120 mil na faixa dos 50, 60 mil. Isso não me geraria estranheza. Estaria assim, dentro do game. Eu não me descabelaria, não ficaria desesperado. Ver o Bitcoin abaixo de 50 me deixaria surpreso. Fala, caraca, realmente esse bear market tá sangrando, tá agressivo, entendeu? Me deixaria surpreso. Não que não possa acontecer, mas minha expectativa seria ver um fundo desenhado em torno de 50, 60. Agora, o que é que para mim pode quebrar a lógica do bear market, tá?
Se a gente está entrando numa lógica de bear market, para mim tem um fator que pode sair da cartola do Banco Central norte-americano, que pode quebrar ou pode suavizar essa passagem pelo bear market, digamos assim, que é uma reversão de política monetária. E eu não estou falando só de cortezinho de juros, eu estou falando de cortes agressivos de juros e ou pacotes de expansão monetária, imprimir dinheiro, colocar dinheiro na economia. Eu acho que isso pode quebrar, né, o momento do bear market, porque o ciclo passado foi muito nítido. 21, corrida de alta. 22, bear market. Né? 23, consolidação e recuperação. 21 era juro zero e o dinheiro da pandemia jorrando na economia. Então o calendário da alta coincidiu com uma era de estímulo econômico. E aí teve a inflação norte-americana, a inflação bateu 9%, e eles reverteram a política monetária norte-americana de expansão para contração, ou de alívio para aperto, em novembro de 21 para frente. Então, o período expansionista monetário e o período retracionista monetário coincidiram perfeitamente com o calendário da expansão e o calendário da retração, ou o calendário do bull e o calendário do bear. Essa configuração de coincidência do calendário com a macroeconomia, ela não existe hoje. Nós tivemos o nosso ano de alta, e explica ter sido uma alta tímida, porque ainda foi um ano de retração econômica, e o pivô para uma expansão econômica agora está querendo acontecer no que seria o ano de bear market. Então a gente tem um conflito, não uma convergência. Então, o período de bear market, entre aspas, ele vai ser confrontado por uma possível reversão e expansão de política monetária. Qual o efeito que isso pode ter em cripto e no Bitcoin? Vai ter mais dinheiro no mercado. Aí é uma outra dúvida que eu tenho, tá? Se tiver mais dinheiro no mercado, imprimimos dinheiro, abaixamos o juro, agora tá cheio de dinheiro por aí, esse dinheiro vai ou não vai procurar cripto? Essa é uma pergunta que está no ar. Por quê? Quem procura cripto procura assimetria, procura poucos investimentos para muitos retornos. E há alguns anos atrás não tinha muito mais do que Bitcoin ou cripto para você procurar assimetria. E hoje tem muito mais assimetria por causa do avanço da inteligência artificial. Né? O cara vai pensar, pô, eu vou comprar Bitcoin ou vou comprar Nvidia? Ou eu vou investir numa empresa que está fazendo inovações em células combustível, novas tecnologias de energia solar, eólica, nuclear, ou vou investir na próxima empresa que vai fazer uma IA matadora, em empresas que estão aplicando IA. Então, existe muita fome de capital e muita assimetria de risco-retorno em um segmento que não é cripto, que é IA. E eu acho que tendo um excesso de oferta financeira, de oferta monetária no mercado, não necessariamente esse dinheiro vai procurar Bitcoin como seria o óbvio em 2021. Ele pode procurar outras maneiras de ser aplicado, de ser investido. Então, para mim, é uma confusão danada, né? A gente tem uma perspectiva, para mim, de quebrar ou de suavizar o bear market, desde que pelo menos tenha uma reversão de política monetária e que parte desse dinheiro esteja disposto a procurar exposição em cripto. Concordo com essa perspectiva em relação a IA. E a minha última pergunta para você é: considerando os aprendizados que o Casta teve no último ano, e principalmente o que ele percebeu que aconteceu talvez de uma forma um pouco diferente do que ele considerava que aconteceu, qual é a mensagem que o Casta daqui a um ano quer ouvir? O Casta daqui a um ano quer ouvir? Cara, eu espero que o Casta daqui a um ano ouça que ele tomou a decisão certa em tirar risco de cripto e, na verdade, tirar a mentalidade de que um portfólio deveria ser 100% baseado em tokens. Especialmente isso, né? Eu simplesmente abandonei as altcoins, né? Eu não apostei nas alt seasons, mas ainda tinha alguma coisa outra na carteira e eu tô literalmente deixando altcoins de lado. Então, essa perspectiva de achar a próxima gema, caraca, agora é Pendle, agora é Render, agora é Virtuals, eu tô meio que abandonando essa linha de investimento. Tô focando em ter exposição nos principais protocolos. Como eu até falei ali, mantenho essa perspectiva. Bitcoin, Ethereum, BNB e Solana são protocolos que eu tenho exposição, considero que eles surfam bem a tendência geral do mercado cripto. Tenho ainda menos altcoins do que eu tinha, possivelmente daqui a um ano eu nem tenha mais altcoins. E minha ideia é, em perspectiva de investimento, e eu falei isso já em 24, tá?
Eu falei isso num domingo cripto, o pessoal não entendeu muito bem na época, porque eu falei muito à frente do tempo, acharam que eu estava viajando, mas eu falei que a gente ia começar a investir em ações, né? Eles não entenderam muito bem o que eu queria dizer, mas previ que ia ter ação tokenizada, que a gente ia começar a pensar, cara, ou eu compro, sei lá, Tesla na Solana, ou eu compro Júpiter. Né? Isso é uma coisa que ninguém pensaria há 2 anos atrás. Eu falei que isso ia acontecer e isso aconteceu. Né? Também fui um cara que colocou ouro no portfólio muito cedo, né? Você sabe disso. Já em 24 eu já falava de ter ouro como diversificador de caixa. Eu acho que daqui a 1 ano o Casta do Futuro vai ter ainda mais clareza de que essas decisões fizeram muito sentido com a evolução do mercado. O que também é um caso de profecia autorrealizável, em certo sentido, porque se a gente tem os influencers de cripto falando sobre outra coisa que não cripto, isso tende também, de certa forma, a gerar uma profecia autorrealizável, né? Mas aí depende do tamanho do influencer, né? Às vezes as pessoas acham que eu sou mais influente do que eu sou, né? Porque eu sou um cara que não tem muitos likes, nem muitos views, nem muitas curtidas, mas eu tenho muita influência em quem já é dentro do mercado, né? Então eu não sou um cara que se eu falar alguma coisa, o varejo vai sair fazendo. E eu falei bem antes, né? É que eu acho que tá acontecendo isso em várias escalas, né? É uma representação de um movimento de transição. E, em certo sentido, independente do tamanho de capital, é um capital que está saindo para alt, querendo olhar mais para IA. Logo... O meu já foi. É nesse sentido, assim, né? Que eu acho que vai ser interessante assistir. E é isso, daqui a 1 ano ver se as IAs sugaram todo o capital de cripto ou não. Fabine, muito obrigada por aceitar esse convite. Você é o único de todos os participantes que eu não tenho uma gravação para mostrar para você em relação ao que você pensava, mas foi exatamente no dia da Super Live que eu te conheci. Desde então comecei a acompanhar as suas análises. Admito que gosto muito, porém em algum momento não entendo uma parte. Quando chega na capa das revistas eu me perco um pouco, mas o que eu entendo eu gosto. Então, o meu objetivo aqui é tentar trazer você, assim, também para compartilhar um pouco da sua perspectiva do ciclo atual, até onde a gente vai. Mas antes, quero te perguntar em relação ao ciclo passado. Quais eram as suas expectativas? Não tenho aqui para te mostrar exatamente o que você pensava, mas compartilha um pouco com a gente como é que foi o que tu pensava, se foi abaixo, acima das suas expectativas do ciclo. Sendo bem sincero, Rafaela, eu acho que tudo que a gente emite como opinião é sempre pautado em estudo, né, um pouco de conhecimento e um pouco também de expectativa. Como a gente é imerso nesse mercado 24/7, muitas vezes a gente tem que saber controlar entre o que a gente está enxergando como números, né, como fatos, e a expectativa que a gente tem, né? Aquela questão de, pô, dessa vez vai ser amplamente adotado, vai muito mais longe, e eu acho que os ciclos, conforme eles vão passando, eles vão mostrando que parece que o Bitcoin funciona como um reloginho britânico, né? Então, eu não estava participando, mas tinha uma expectativa entre, pelo menos assim, alvos que o Bitcoin pudesse entregar nesse ciclo, né? Nessa trajetória toda até aqui, por volta de 150, 200 mil dólares. Tá? Então, essa era a minha expectativa razoável, foi amplamente falado nas comunidades, falei que para passar acima disso tinha que ser um momento de um cenário macroeconômico muito mais favorável, uma política monetária muito mais acessível em termos de liquidez e crédito, e eu não estava muito enxergando isso no final de 2024, né? Então, eu fui me moderando e falei, ó, se nada de diferente acontecer no macro e na política monetária americana, eu acho que esses alvos vão ser até razoáveis. Né? Conforme foi entrando ali os primeiros meses de 2025, eu comecei a baixar a régua. Eu falei, acho que vai ficar mais para a casa dos 150, né? No final do dia, era essa a minha expectativa. Em relação ao momento atual, você entende que o ciclo está se concretizando? Estamos em um bear market, ele durará a expectativa ali de aproximadamente 1 ano, até outubro? Alguma coisa pode mudar isso? Com a sua perspectiva atual em relação ao que pode acontecer? Então, eu confesso para ti que eu sigo sempre os meus estudos, acredito nas métricas
que até hoje formaram esse mercado. Eu tenho uma teoria que, enquanto nós estivermos com a ampla maior parte de controle do Bitcoin nas mãos de grandes carteiras de baleias ou J's do mercado, ou seja, carteiras extremamente antigas, os long-term holders de verdade, de fato, né? Enquanto esse ativo tiver concentrado com eles, com as principais SECs também antigas do mercado, ou seja, o cartel, né? Essa profecia ela vai continuar sendo autorrealizável, porque, veja, nós tivemos uma virada de chave da adoção por parte dos institucionais, isso daí é inegável. Mas a concentração do que eles têm hoje ainda é mínima, perto de toda a concentração da maior parte das carteiras. Então, eu entendo que com os anos, com o passar dos anos, o próprio mercado do Bitcoin ele vai ser mais amadurecido e que talvez essa correlação de ciclo possa ser quebrada com mais contundência. Apesar de que nesse ciclo a gente já teve alguns efeitos que andaram acontecendo. Vamos ao time low do ciclo passado, vamos dizer assim, agora no bear market, ela foi rompida, né? Que era referente ao time high lá de 2017. Então nós tínhamos lá o time high, o Bitcoin nunca furou ela. Chegou nesse último bear market que nós tivemos, foi furado, né? Permanecemos um tempo ali. Tivemos também uma nova all-time high antes do halving. Então, quer dizer, é outro sinal que meio que se quebrou, né? Agora, o padrão de comportamento por adoção do ativo, e principalmente o que eu gosto de falar, que eu falo que é o comportamento sazonal do preço, né? Quando você trabalha com comportamentos por tempo e sentimento, o Bitcoin parece que está entregando, mais uma vez, a sua profecia autorrealizável. Então, fizemos um topo na região ali de outubro, existia uma programação, né, que 500 dias após o halving, vem ali o time de topo do ciclo, e se a gente for olhar para o tamanho da correção que está sendo apresentada, para mim, pelo menos, é inegável não falar que estamos num bear market, porque, veja, Bitcoin flertando com a média de 200 semanas, Bitcoin flertando com o preço realizado, se a gente for olhar para on-chain, está flertando, né? Quer dizer, agora está se recuperando. Baixou ali da média de 200. Se olharmos para o histórico do Bitcoin, todas as vezes que ele se encontrou num tempo majoritário nessa região, nós estávamos em bear market, né? Então, temos ainda margem para poder descer, é a minha opinião, mas é inegável, eu acho que estamos em bear market. Eu acho que a pergunta é, quanto tempo vai durar o bear market, né? Tu já meio que falou um pouquinho sobre isso. E aí a gente pode vir a discutir isso, quanto tempo vai durar o bear market, mas que nessas regiões de preço nós estamos, pelo menos graficamente e com dados, né, bem razoáveis e sólidos para poder falar, olha, é região de bear market, né? Então eu acredito que sim, que a gente já entrou numa tendência de baixa. Um ponto que eu andei pensando nas últimas semanas é a questão do tempo que historicamente se desdobra um bear market e a velocidade da queda atual, que parece que foi um pouco acelerado da minha perspectiva, né? Então, no ciclo passado, a gente demorou quase 200 dias para cair ali na ordem dos 50%, e a gente atingiu isso em 120 dias. E aí eu fico pensando, será que isso significa que vai ser uma queda um pouco pior? Será que significa que, na verdade, talvez a gente vai ter alguns repiques maiores no meio do caminho que faça com que as pessoas percam mais dinheiro? Porque é nesse momento onde dá o repique que o pessoal se emociona novamente e as coisas acontecem, né? Porque uma diferença que a gente teve em relação a esse ciclo, da minha perspectiva, foi que a gente teve quase que 3 processos de reacumulação dos long-term holders no meio do caminho, o que não tinha acontecido dessa forma nos ciclos passados. E eu fico pensando se talvez a gente não vai ter esse processo invertido também, no sentido de que a hora que cai, as pessoas, né, se desesperam, recompram novamente, acontecer talvez mais vezes do que aconteceu no ciclo passado, com essa perspectiva em relação à velocidade versus duração típica desse bear. Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que traz algumas reflexões, porque nós temos que olhar para o passado para tentar mapear o futuro, porque sim, né, os gráficos rimam, o comportamento do preço rima. Mas vai ser exatamente igual? Acho que não. Acho que todo ciclo traz a sua singularidade própria. Momento econômico, momento de adoção, os jogadores que estão entrando, então tudo isso aí tem que colocar na conta. Se olharmos que tivermos uma all-time high antes do halving, isso já foi meio que uma desconfiguração,
eu acho que esses mesmos jogadores que entraram ali podem também, de alguma maneira, tornar com que o bear market não seja tão prolongado. Né? Porque se a gente for olhar, né, para quem olha gráfico, olha dados on-chain, a gente vai perceber que nós passamos ali quase 8 meses numa região, num range, que é o que nós estamos agora, né? Dos 70 e poucos mil dólares aos 50 e poucos mil dólares, que foi uma acumulação muito institucional. Então, assim, carteiras que não eram tão antigas, né? Carteiras que não tinham, mostravam que eram carteiras long-term holders de 1 ano, assim, coisa muito não tão, né? De 1 a 6 meses foi que fizeram acumulações muito grandes nesse período. Exato. E eu me lembro que tu trouxe, inclusive, num conteúdo teu, dizendo que esses apostadores, essas carteiras, elas eram as que estavam com a melhor performance em relação ao ativo, né? Então, quer dizer, nós estamos numa região que é uma zona de preço médio que eles têm interesse, muito provavelmente, em defender. Aí a gente vai trabalhar esses novos entrantes que têm, sim, capital financeiro, né? Precisa ver se vão ter disposição e interesse de sustentar essa defesa, ou se vão topar, né, ficar com prejuízo não realizado e buscar alvos, zonas de preço, que a gente que olha para on-chain sabe que, historicamente, o Bitcoin, quando entra em bear market, ele gosta de ir ali. Então, vamos lá. Falou que tivemos uma queda muito brusca, rápida. Verdade, de fato, a gente foi lá de uma forma muito mais acelerada. Me pegou de surpresa, inclusive, na minha última leitura. Eu esperava mais 1 mês e meio aí para fazer um bounce, o famoso bounce. Vai ter o bounce, vai ter a saída perfeita. Não aconteceu, né? Então, uma leitura que eu tinha sobre isso acabou sendo invalidada e nós descemos direto. Tá? Aí nós temos abaixo ali Realized Price, nós temos CVDD e nós temos Long Term Holders Realized Price. São 3 alvos de preço que, para mim, não podem ser ignorados. Tá? Então, se eu te falar qual é o prazo para que isso seja alcançado, que eu tenho uma certeza absoluta, eu vou estar mentindo, eu não tenho. Eu tenho uma expectativa. Tá? Se eu for seguir padrão de ciclo, eu acho que até 500 dias para trás do próximo halving, ou seja, que é lá em 2028, mais ou menos em abril, se a gente for jogar uma zona, nós estamos falando entre outubro, novembro e dezembro desse ano. Tá? Então, por expectativa de profecia, vamos chamar assim, eu acho que seria essa data para atingir esse fundo. Levando em consideração que hoje nós temos outros participantes, e aí eu acho que o desafio é entender qual é a intenção deles. Eles vão querer defender essa zona de preço, nós vamos ter uma recuperação, né, um contramovimento, um pullback, tentar buscar aquela EMA 100 semanal, ou seja, onde tu estava falando agora há pouco, acaba sendo a bull trap, a galera entra naquele fomo novamente, olha lá, isso aqui é um fundo macro e agora nós vamos para 200 e poucos mil dólares. Não sabemos se vai acontecer, mas eu acho que, assim, os próximos 3 meses, eu colocaria como os próximos 3 meses. Eu gosto de olhar o mercado por sazonalidade de tempo. Isso aí está meio que claro para quem me segue lá no X já sabe disso. Então, eu penso que nós temos março, abril e maio. Esses próximos 3 meses, o comportamento do preço vai trazer um pouco mais de clareza. Eu arrisco a te dizer que talvez nós tenhamos um bear market um pouco mais curto, sim. Tá? Eu acho que podemos ter um bear market um pouquinho mais curto. E quando eu falo bear market um pouco mais curto, não é o tempo de acumulação, mas talvez o tempo de acumulação na área de capitulação, que costuma ser abaixo do Long Term Holders Realized Price, ou seja, que hoje está em 38 mil e uns quebrados, 39 mil dólares. Então, assim, se o Bitcoin vier a estar abaixo dessa zona de preço, se nós, vamos lá... Acho possível, então, 38 para ti é possível? Eu acho possível. Possível tudo na verdade, não é? Provável, vou mudar a minha pergunta, para ser mais difícil para ti. Provável. Pronto. Vamos lá, entre possível e provável. Possível Tem uma diferença grande. Muito, muito, muito grande. Se a gente for olhar assim para um cenário macroeconômico, nós tivemos alguma quebra, né, por dívida soberana, algum ruído entre Japão e Estados Unidos, né, mercado volátil costuma precificar isso, e o Bitcoin, o que ele tem como a melhor qualidade, ele também tem como o seu efeito colateral, né? Ele é líquido 24/7, então, na hora do estresse financeiro, ele precifica muito isso de maneira forte para baixo. A gente viu o que aconteceu na Covid, né? Foi exatamente assim. Mas também ele tem o seu fundamento mais válido, que é a mesma qualidade de ele se recuperar muito rápido isso. Então, ele é um hedge de cauda em portfólios muito importantes. A pessoa, opa, está muito descontado, então eu vou comprar porque eu sei que isso aqui me entrega uma simetria no longo prazo interessante. Olhando para isso, eu acho que a zona, se eu tivesse que falar que o mundo perfeito, eu trabalhei isso recentemente em um vídeo, e eu coloquei num gráfico lá, o Aggressive, né, buy zone, ou seja, a zona agressiva de compra, onde teria que ser, que seria abaixo da média de 200, onde nós visitamos agora, tá? Até ali os seus 45 mil dólares. Eu acho que quando você pensa em acumular Bitcoin para posições futuras, médio, longo prazo, você não precisa ficar e nem deve ficar esperando vou caçar o fundo. Porque se a gente for falar de alvo hoje, é a mesma coisa que o ciclo passado, né? Tinha um gap, famoso gap lá dos 12 mil dólares, que nunca foi fechado, né? Paramos em 15.900 e dali resolvemos subir. Então, eu não estou me preparando para os 38 e alguma coisa. Eu acho que pode sim, em alguma agulhada, nós irmos até essa região,
mas eu não vou ficar esperando por isso. Eu prefiro estar comprando em ordens fracionárias, DCA, na zona que eu acho que é interessante, mas manter uma liquidez. Se porventura a economia dá uma surpresa negativa aí e ele vem a visitar, eu acho que eu vou estar preparado para poder absorver aí pelo menos um percentual. Essa é a minha expectativa, 45, 38, eu acho que ficaria dentro dessa média. Caio, muito bem-vindo. O objetivo aqui é mostrar um pouquinho do que todos nós estávamos pensando em dezembro de 2024. A live foi exatamente no dia em que o Bitcoin bateu pela primeira vez os 100 mil dólares e ver o que mudou aí nesse um pouquinho mais de um ano. Então, eu vou subir aqui essa primeira parte em que tu dá a sua projeção e aí a gente conversa um pouquinho sobre ela. Tem potencial para ir para 180, 250 mil dólares aí nessa faixa. Eu acho que ele está muito encaixado aí para 170, 180, 200, 220, como o Fausto falou ali. Eu acho que tem um potencial mesmo para a gente ver esse mercado. A melhor das hipóteses de todas, eu acredito que seria talvez, né, o Bitcoin alcançando, por exemplo, metade do market cap do ouro, né? Então, metade do market cap do ouro seria exatamente ali cerca de 350 mil dólares ali por unidade. Peraí, só que eu não anotei aqui. A sua projeção, Caio, então é para metade da capitalização do ouro para o ano que vem? Na melhor das hipóteses, né? Vamos dizer assim, na melhor nas hipóteses mais, né, otimistas de todas, assim. Mas pode botar meu nome aí nessa daí. Bota meu nome nessa daí. Coloquei, tá colocado. Ano que vem a gente vai refazer essa live com o que todo mundo falou, ver quem chegou mais próximo. Então, acho que queria ver, assim, da sua perspectiva, né? O que tu acha que aconteceu pra gente não ter chegado ali? E acho que tem uma segunda pergunta dentro dessa sua projeção, que é, além de não chegarmos à metade da projeção do ouro, o Bitcoin encolheu em relação à sua perspectiva tradicional ali, né? Que tinha quase 10% e chegou a muito menos disso, né? Então, o que tu acha que aconteceu aí pra gente não ter chegado nesse valor? Realmente foi bem diferente, né, do que a gente tinha a expectativa ali do mercado dar uma subida em 2025. Realmente foi bem diferente, foi um ano bem desafiador, inclusive, 2025. E, assim, comparado ao que a gente falou naquela época, né, a expectativa era outra, a gente estava bem mais, no momento mais eufórico do mercado, vamos dizer assim. E enquanto 2025 já não foi, né, da mesma maneira. Então, expectativa e realidade, né? Acaba acontecendo da maneira com que a gente... às vezes não acaba acontecendo da maneira com que a gente espera, mas na minha expectativa ainda de longo prazo continua sendo a mesma. Bitcoin vai bater o mercado do ouro, vai bater metade do mercado do ouro, vai bater o ouro. Acho que continua sendo a mesma expectativa que eu tinha no momento que eu estava falando aquilo dali. Acho que o que teve mais, assim, para empatar esse procedimento agora de adoção e crescimento do Bitcoin foi muito por conta da inteligência artificial mesmo. Acho que a AI, ela veio para tirar um pouco do foco ali do mercado cripto e também, né, avanço que não dá para negar, com certeza, assim, eu uso bastante, eu acho que melhorou muito, assim, a minha produtividade, a capacidade de coisas que eu consigo fazer ao longo do dia, que eu consigo entregar e clientes que eu consigo atender. Então, assim, eu acho que realmente a AI, ela tirou um pouco do foco do varejo enquanto ao Bitcoin, enquanto ao mercado cripto em si. A gente viu que as empresas relacionadas à AI, elas bombaram demais e o mercado americano, de um modo geral, acabou se destacando, né, em 2025. E enquanto isso, o mercado cripto, o Bitcoin cresceu até ali no começo do ano, ali em 2025, depois ele acabou, né, fechando o ano no negativo, né, e abrindo esse ano de 2026 no negativo ainda mais, acentuando essa queda, né. Hoje a gente está com 40%, 38% de queda, né, do topo, alguma coisa do tipo, e a expectativa é que ele possa ele cair ainda mais. Então, assim, né, o mercado ele já se mostrou volátil em outros momentos e até essa atenção voltar para o mercado cripto, que eu acho que está muito próximo de acontecer por conta do cenário regulatório, que agora está, né, clarificando mais, vamos dizer assim. Né, eu acredito que a gente tem um ambiente muito próspero para os próximos anos aí, e especialmente com toda essa desvalorização do dólar também que está acontecendo, enfim. Né? Realmente, naquele momento, a gente tinha
ainda estava cedo para poder acontecer aquelas coisas que a gente queria, né? Vamos dizer assim. Às vezes a gente enxerga isso só depois. Mas o caminho é o mesmo. O importante é se manter vivo no mercado e não se alavancar para poder não ser liquidado e continuar exposto aí ao longo do tempo, ao longo dos anos, aproveitando essa jornada que é viver a loucura do Bitcoin e das blockchains, né? Eu sou fascinado. Eu quero falar um pouquinho sobre IA, com um pouco mais de detalhe, mas antes, só para entender a sua perspectiva em relação ao mercado agora, né? Você considera que a gente está em um bear market e o ciclo vai acontecer tal como esperado? Não, não é um ponto de atenção. Como é que é a sua estratégia, assim, para lidar com o mercado nesse momento? A minha estratégia continua sendo a mesma, né? Fazendo pools, né? Acumulando ali ao longo do tempo, né? Fazendo DCA, acreditando ali que o mercado vai, em algum momento, mostrar a sua força novamente e acreditando nos ativos que eu acredito. Assim, eu sou um cara muito convicto nas coisas que eu coloco na minha carteira. Eu entendo que vão haver momentos ali de baixa liquidez, vão haver momentos de alta liquidez. Então, é mais uma questão de você alinhar as expectativas ao longo do tempo, né? E aí, nesse caminho, você tem que tentar surfar essas jornadas, né? Vamos dizer assim. E vão vir várias ao longo do caminho do mercado cripto, né? Tem gente que fica só no Bitcoin, tá tudo bem. Tem gente que quer o Bitcoin, mas também quer algumas outras exposições a classes de ativos aí que foram surgindo, né? Especialmente ali dentro do DeFi, infraestrutura desse mercado. Eu acredito que tem muita coisa que vai crescer. E independente de movimento de preço de ativos, eu continuo acreditando com convicção de que as coisas que eu estudo e as coisas que eu coloco na minha carteira têm valor. Eu entendo que a gente vai passar por um momento de volatilidade, nós estamos lidando com uma tecnologia, uma coisa nova, né? De um certo modo, para muita gente. E, querendo ou não, a gente pode falar que até mesmo o setor de DeFi como um todo, que é uma das coisas que eu sou fascinado, assim, ainda assim é muito novo. Né? O próprio Ethereum em si completou 10 anos de vida e a gente está passando por um processo de maturidade dessas tecnologias. Então, eu já vivi muita coisa aqui, muitas coisas boas, muitas coisas ruins também, de ver o mercado se destacar, né, pelas suas qualidades, mas ao mesmo tempo ver também a crueldade que a galera consegue fazer, né, aplicando golpes e fazendo vagabundagem com as pessoas na internet e utilizando essa tecnologia como pretexto, né? Então, eu sou suspeito para falar, mas eu adoro isso daqui. Eu não consigo mais fazer outra coisa no meu dia além disso. E isso daqui me preenche. Então, para mim, é uma felicidade enorme estar aqui. E, Caio, uma coisa que eu queria ouvir, especialmente de você, é a questão da IA, né? Acho que dentro do mercado cripto, talvez você foi, do mercado cripto brasileiro, pelo menos, né? A primeira pessoa a estudar mais a parte de inteligência artificial e ficar nessa intersecção, né? Entre as duas coisas, fez coisas, inclusive, parabéns. Acho que nunca tive a chance, né, de dar parabéns pela todas as parcerias que você fez relacionadas à IA, com o seu projeto de IA, né? Acompanhei, mas não tive a chance de parabenizar você, então, parabéns pelo projeto que cresceu. E nos últimos meses, a gente tem tido uma narrativa do pessoal de cripto, principalmente da galera de altcoin, dizendo que a out-season não aconteceu porque o dinheiro foi para IA. Eu queria, assim, ter o seu feedback em relação a isso, né? E se você acha que isso aconteceu mesmo, a out-season não aconteceu por outro motivo, ou na verdade aconteceu e são essas pessoas que não conseguiram ver, e a relação entre esse dinheiro roubado das alts para IA, e se você acha que isso vai acontecer, se a gente, na verdade, vai ver uma intersecção entre o setor, queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva em relação a essa tese. Cara, é uma excelente pergunta. Obrigado, Rafa. Eu tenho estudado bastante assim, inteligência artificial desde o momento que saiu ali, por exemplo, o ChatGPT. Até mesmo antes, né? Antes de eu estudar cripto, na realidade, eu estudei AI. Eu estudava sobre redes neurais, deep learning, machine learning, tudo em Python. Então, fiz algumas aulas e cursos na internet aí relacionados a isso, em 2017, mais ou menos. Era o que eu estudava, mais ou menos, né? E aí, e quando saiu o ChatGPT, me deu uma reviravolta na cabeça, né? Porque abriu uma possibilidade muito grande ali da gente ver aquilo que eu estava vendo um dia funcionando na prática para todo mundo ver, né? E aí, no começo, os modelos ainda eram muito ineficientes e até mesmo por conta disso, talvez não chamassem tanto a atenção que a gente tem hoje, né?
E aí, com o passar do tempo, né, de 2022, final do ano, veio 2023, veio 2024, e 2024 a gente teve um mega hype no mundo cripto, assim, foi excepcional, meme coin, tudo estava estourando pra caramba. Só que, ao mesmo tempo, em 2024, no final do ano, começaram a lançar os modelos mais eficientes, vamos dizer assim, modelos que começaram a chamar, de fato, a atenção, né? Foram modelos de inteligência artificial, no caso. Foi quando lançou ali, por exemplo, os primeiros modelos do Vel, que começava a fazer os vídeos, começou a lançar ali os primeiros modelos ali open source também nessa questão. Então, todo mundo nas redes sociais só queria saber de fazer vídeo e procurando conteúdo de vídeo. Quando você pesquisava no Google Trends, por exemplo, AI ou Vel 3 ou qualquer uma dessas AIs aí, você colocava em comparação ao Bitcoin, inclusive até hoje isso acontece, você vê que é desproporcional, assim, são magnitudes de ordens diferentes, né? E nesse caminho, né, a AI tomou uma proporção muito significativa. Existe um gráfico que é muito bonito, que é um dos gráficos que eu até considero ser um dos gráficos mais bizarros de 2025, que é o gráfico do número de pessoas que estão usando o ChatGPT já em 2025. Passa de 900 milhões de pessoas, né? Então, nós estamos falando de uma tecnologia que, sim, ela conseguiu, né, transcender a adoção de que qualquer outra tecnologia na história da raça humana. E nenhuma outra ainda conseguiu fazer isso. E nesse curto espaço de tempo, né, de final de novembro de 2022 até, sei lá, 2024, 2025 ali, né, final de 2025. Então, é inegável você dizer que a AI não roubou a atenção para ela nesse caso. Não tem como você negligenciar esse tipo de movimentação, especialmente porque a gente viu também no mercado que as grandes companhias de inferência, que são as empresas que constroem os modelos, e como a OpenAI, o próprio Google com o DeepMind, né, o próprio Elon Musk lá com a xAI, e com o Grok, né, enfim, a própria Anthropic com o Cloud, todos esses provedores de inferência, né, que constroem os modelos, eles foram os grandes beneficiados. E a cada novo dia que passa, novas tecnologias estão saindo, como, por exemplo, semana passada, saiu o antigo CloudBot, que virou virou Multibot, e depois foi renomeado de novo, em uma semana, 3 vezes, para OpenCloud, né, que por conta de um pedido da própria Anthropic, que, né, por conta de patente, de direito de marca e tudo mais, pediu para que eles não ficassem com um nome muito parecido com o da marca deles em si, né? Mas tu acha que esse desempenho, ele vai inibir, de alguma forma, o próprio desenvolvimento do mercado de altcoins? Então, aí é que nós chegamos no ponto. A gente passou por um vale onde que a AI, ela estava evoluindo muito bem, e ainda está, assim, exponencial, né? Mas ela chegou em um nível que ela já consegue utilizar cripto no dia a dia. Ela já chegou em um nível de qualidade no que a galera chama de execução de ferramentas, né, que, a partir desse momento, ela praticamente não erra mais na execução dessas ferramentas. E o que é uma AI executando uma ferramenta? É a AI chamando uma API. E ela vai chamar essa API para quê? Para poder mandar uma transação pela carteira, para poder fazer qualquer tipo de interação com qualquer outro produto que exista. Então, né, nesse caso, como os modelos já estão muito proficientes em não errar o que eles estão fazendo, e agora vão lançar modelos mais novos esse ano, nós vamos ter a capacidade de ter segurança na hora de mandar uma carteira para uma AI, e a AI operar pela gente no mercado, buscar por airdrops, montar as pools de liquidez, alavancar quando ela acreditar que seja necessário, né? Pegar um empréstimo. Enfim, ela vai poder fazer todas as operações de acordo com a autonomia que cada usuário der ao seu agente.
Mas a capacidade do modelo de executar com precisão, ela já está em um nível absurdo. E agora nós estamos há poucos dias, quem sabe, de sair novos modelos, inclusive da Anthropic. E o que é que isso quer dizer? Que, na minha tese, os maiores utilizadores de cripto não vão ser os seres humanos. Vão ser agentes de inteligência artificial. E já está acontecendo essa história meio louca começar. Porque nós temos agora um site que você pode chegar lá, se cadastrar como um ser humano e ser contratado por uma inteligência artificial para você, né, trabalhar para ela no mundo físico, porque ela não consegue ainda. Então, nós estamos vivendo um paradoxo, né, que está transformando todas as relações. E tem uma AI que está aplicando para se tornar dona de uma empresa, uma LLC lá nos Estados Unidos. E aí ela vai começar a contratar pessoas também, agora. Então, são coisas que estão começando a acontecer por conta da proficiência dos modelos. Como eles estão ficando melhores, mais capazes, mais eficientes, mais rápidos, mais errando menos, agora a gente se sente confortável de dar para eles acesso financeiro. Cartão de crédito, uma carteira de cripto com um valor lá determinado. Então, existem pessoas que já estão experimentando isso. Inclusive, eu já experimentei isso. E eu acredito que isso é o futuro. Eu vejo que as pessoas elas vão ter muito mais tempo para poder se relacionar dia a dia com as outras pessoas quando elas tiverem essas ferramentas 100% proficientes. Então, cripto foi abalado por AI, mas também vai ser salvo pela AI. Esse é um ponto, porque é difícil pensar que as IAs vão também negociar via bancos tradicionais, né? Assim, não faz sentido. Tem gente que, por exemplo, está criando o quê? Cartão virtual de crédito, coloca um limite nesse cartão e dá para ela aquele cartão e ela só vai ter acesso àquele Mas valor. considerando a infraestrutura do sistema cripto, né? Para a IA experimentar coisas, o caminho para ela é muito mais próspero em cripto do que no sistema financeiro tradicional. Né? Ela tem muito mais coisa para fazer. Isso me lembra uma coisa que é engraçada. Em 2016, lá, né, que tinha a IOTA, por exemplo, em cripto, né? Eu lembro que eu fiz uma camiseta que eu adorava e ninguém nunca entendeu. E né, essa camiseta estava escrito: on the blockchain, nobody knows you are a freezer, né? Tipo, na blockchain ninguém sabe que você é uma geladeira. Porque eu pensava muito nesse mundo futurístico, né, de cripto, junto com internet das coisas, onde as geladeiras fizessem transações pela gente, né? E que ninguém soubesse que ela é uma geladeira porque não existe uma identidade dentro da blockchain. Eu nunca joguei essa camiseta fora, mas eu parei de usar porque ninguém entendia. Assim, era uma piada que só eu achava muito incrível e absolutamente nenhuma pessoa no mundo entendia. Eu deixei ela de recordação, mas nunca mais usei, porque assim, piada a gente não explica, né? Mas é engraçado, assim, te ver falando isso, eu me sinto que aquilo que eu pensava, assim, em 2017, não veio via IoT, especialmente, né? Mas acho que talvez seja ainda the next thing pra gente, né? Mas esse futuro realmente, né, em que as transações, né, elas começam a acontecer ali, não necessariamente com inputs humanos ali dentro, mas é um insight legal esse de... Inclusive, hoje, o A16Z publicou um artigo chamado, não sei se tu viu, exatamente hoje, a IA precisa de blockchain, especialmente agora. Eles publicaram esse artigo hoje, pelo menos que eu vi ele, né? Eu acho que é um pouco disso. É hoje, às 3 da tarde, eles publicaram. Eu acho que é um pouco dessa perspectiva, né? Dessa inversão. Então, foi o que flopou o ciclo, a out-season, etc. Talvez ninguém mais acredite agora, e quando ninguém mais acredita, onde aparece a oportunidade. E aí é o momento em que as IAs vão começar, né, a fazer as suas experimentações ali dentro do setor. É uma perspectiva interessante. Eu sou fascinado, assim, para quem entende um pouco sobre já DeFi, essas coisas, tecnologia de finanças centralizadas, você sabe que é perfeito para inteligência artificial. É perfeito. É tipo, nascer um pro outro. Só ninguém sabia que a simbiose era tão grande. Mas agora é tipo, a simbiose é enorme. É tipo, um nasceu pro outro. Um nasceu pro outro. É tipo, não existe outra tecnologia. Pode ser que no futuro tenha, certo? Mas no momento atual, hoje nós não temos nenhuma tecnologia que faça essa simbiose da maneira como que dá para acontecer entre cripto e AI. Não existe. Então, eu estou nessa interseção. A minha interseção é essa daí. Entre essa. E aí a pergunta aqui, só para daqui a um ano, eu vim aqui novamente te mandar uma mensagem. Para daqui a um ano, o que tu acha que a gente vai estar acontecendo ali no mercado?
Porra, minha expectativa daqui a um ano continua a mesma. Vamos bater 180 mil dólares de novo. Vamos pra cima. Vamos estourar essa porra. Eu quero que essa merda vá pra cima. Eu não quero saber de gente negativa, não. Se tiver gente negativa aí, vamos me dizer logo pra poder eu cancelar ela na minha agenda. Então tá, então daqui a um ano a gente volta pra ver se o 180 aconteceu. E se não bater esse ano, no outro ano eu vou estar acreditando no 180 de novo.